Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TVI News, aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo, a TVC para o sul da Bahia. Muito obrigado a você das duas maiores cidades dessa região, Itabuna e Ilhéus. Você que nos prestigia com sua grande audiência, muito obrigado mesmo. Recomende para outras pessoas. Estamos também ao vivo na internet, no nosso site tviplay.com.br ou no nosso aplicativo TVI Play Brasil. Lá você encontra também notícias atualizadas minuto a minuto da sua cidade, da sua região, do seu estado, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Pois é, a redação do Jornal à Tarde, gratuita para você, através do nosso portal. Acesse lá à tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, dentro do aplicativo TVI, tá certo? E estamos ao vivo também pelas redes sociais. Obrigado a você que nos assiste agora pelo YouTube, na página TVI Oficial. Compartilhe aí pelo menos com mais 4 ou 5 amigos, tá certo? Vamos espalhar a TVI por aí. Você também que está nos assistindo pelo Facebook, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Compartilhe essa ideia com outros amigos, outras pessoas. Vamos espalhar boas notícias, né? Por todo o Brasil e pelo mundo. Compartilhe. Programa de hoje, vamos falar sobre São João, sobre os preparativos para essa festa junina, né? Inclusive destacando aí as festas particulares, como o Ticumia, que é um grande sucesso em Bicuí. Vamos falar também aqui sobre as festas de final de semana em Itabuna. 2 festas aconteceram em Itabuna, a gente vai comentar isso aqui no programa de hoje. E vamos falar sobre a sucessão municipal, os pré-candidatos. Hoje convidamos aqui Chico França, engenheiro civil, empresário, que é um pré-candidato já declarado aí. A gente vai conversar com ele aqui no programa, ele vai falar também sobre as carências de Itabuna, ele que entende muito sobre infraestrutura, vai falar com a gente aqui. Bom dia, Maria Antonieta, jornalista. Hoje tem PQP, Toné? Bom dia, Barbosa, bom dia, Bárbara, bom dia, doutor Francisco França, Chico. É um prazer estar aqui de volta. PQP tem, e a gente está focado no São João. Cadê as bandeirolas da cinquentenária? A gente vai falar disso então daqui a pouquinho, vai ter o PQP aí com Maria Antonieta. Bárbara Oliveira, jornalista, bom dia. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Estamos aqui com notícias fresquinhas, né? Para vocês. E temos cultura hoje, vai vir a Bruna 70 conversar com a gente sobre as programações aqui de Itabuna. Vamos falar também sobre São João e as notícias locais que aconteceram no final de semana. E o nosso convidado que já está aqui, eu quero agradecer a ele pela presença, né, ao vivo aqui em nossos estúdios. Já ele vai bater um papo com a gente. Bom dia, Chico França. Bom dia, Barbosinha. Bom dia, Bárbara. Bom dia, amiga Antonieta. Bom dia a todos esse público que lhe ouve. É sempre um prazer estar aqui discutindo com você, discutindo Itabuna. É isso aí, o prazer é nosso, Chico. Me permita lhe chamar de Chico, né? Porque é mais conhecido assim, né? Chico França. Isso dá mais intimidade e é o que eu tenho com você. Você é meu amigo. Obrigado, Chico. Chico. Com essa liberdade. Mas Itabuna toda aí gosta de você e lhe trata assim, né, Chico França? Carinhosamente, né? Que bom, né? É isso aí. Bom, então agora vamos conferir a previsão do tempo para hoje. Vamos ver como é que fica. Ah, não tem o tempo agora, né? Então tá bom. Então vamos começar aqui o programa, Maria Antonieta, falando aí das festas que aconteceram nesse final de semana em Itabuna, né? Tinha uma festa programada para o bairro São Pedro com o deputado estadual Pancadinha na promoção desse evento. É um festival de reggae, forró, teve lá a banda Limão com Mel, né? Tivemos outras atrações, muitas atrações, e a prefeitura não ficou atrás, né? Ali na Beira Rio, próximo à Câmara de Vereadores, armou ali uma estrutura, uma grande estrutura, próximo ali à igreja, né? Uma igreja evangélica que tem ali, a congregação, acho que é do Brasil, não sei. Não, ali é a Assembleia de Deus, né? E ali houve também um grande forró, né, Toné? 2 festas aí na cidade, mas infelizmente não foi uma caracterização do São João, né? Foram shows comuns, ao que parece, né? Mas sabe, nós estamos numa efervescência política. E esse São João, como será o próximo, será talvez até pior, melhor para o público, melhor para a população, que tem festa rude. Aí a gestão daqui Itabuna, o senhor prefeito e o pessoal da FIC foi atrás realmente do deputado, que o deputado marcou também presença com um grande público, trouxe bandas de nome, como Miss Limão com Mel, para um pequeno bairro, lá onde ele nasceu, ele se criou e fez o nome dele. É a comunidade de São Pedro, tá certo? Ele pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer.
Mas ele fez uma festança, uma grande festa com a presença, inclusive, do prefeito de Ilhéus, o Mário Alexandre, o Marão, e a deputada Soane Galvão. O que eu estranhei foi a presença da ex-secretária de Desenvolvimento Social e a viúva do prefeito Fernando Gomes, Sandra Neilma. Porque muita gente tem procurado Sandra. Pra ser, não sei se até para ser candidata, até, a ser titular, ser cabeça de chapa. Ela tem negado. Eu conversei com ela nos bastidores, num evento recente, perguntei a ela, você está sendo a cereja do bolo, todo mundo atrás de você. Você está sendo muito assediada, para ser até vice. Até o próprio prefeito, dizem, não vou provar nada, que eu não vi essa conversa, já lhe procurou. E você disse que não quer saber disso, está fora, quer cuidar dos seus negócios, resolver seus problemas. Mas aí tem uma foto onde a ex-secretária aparece na festa de pancadinha lá no São Pedro. Claro, ela foi convidada, ela foi. Mas quando você não quer, você não vai para lugar nenhum. Você não vai, você sabe que ali também, além de ter sido um entretenimento, uma festa São João, mas era um evento político. Você estava lá, Sandra. Aí você vai dizer, agora mostrou um pouco a sua, não sei se é parcialidade. Agora você vai ser obrigada a ir ao Itapedro. É isso aí. Porque tem se você for pancadinha, aí, né, vai ter que ir no Itapedro também. Você citou essa foto aí, a gente tem para mostrar? Rafa tem, eu passei para Rafa a foto. Então vamos mostrar aí, Rafa. A ex-secretária, a viúva de Fernando Gomes, do ex-prefeito, que estava lá presente na festa. Nada contra, tem que ir mesmo. Foi convidado, se eu fosse convidado eu iria também. Tudo bem. Mas hoje em dia, Toné, né, você está vivendo um momento político. Político, é isso que eu quero dizer. Quando você tira a foto ao lado de um candidato, necessariamente você está dizendo que sinaliza bem para ele. No mínimo que você não faz nenhuma objeção. Ou pelo menos é simpática. No mínimo, simpática, né? Porque o que dá a entender é que você, de repente, pode estar até pedindo voto para aquele candidato, já que você não é candidato, né? Está mostrando até que lado você está. E de que lado você está. Esteja. Exatamente. Mas prestigiou a festa, disse que foi uma grande festa. Olha, e o pessoal tá indo atrás de pancadinha nos pés dele. Ele faz o negócio aqui, aí a prefeitura... Por que resolveram fazer essa festa lá aqui nos bairros, depois que Pancadinha anunciou esse evento lá no São Pedro? Aí foram atrás. Porque aqui só vai ter o Itapedro. Uma festa para quantas mil pessoas? 60, 80 mil? Eles disseram que deu 100 mil pessoas na última Aonde festa. que deu 100 mil pessoas? Naquele lugarzinho estreito ali. Eu vou falar com o engenheiro Chico França, ele vai me dizer se ali cabe 100 mil pessoas ali. 100 mil pessoas dava na praça da Rio Cachoeira lá, perto da Câmara, quando o Fernando Gomes fazia as festas lá. Carnaval, São João, tudo 100 mil por dia, por noite. Rapaz, mas ali é pequeno, Barbosa. 100 mil pessoas... São muitas pessoas. São muitas pessoas. Se você olhar o tamanho de um estádio de futebol lotado, que às vezes não tem 100 mil pessoas, tem 60 mil e está lotado, imagine, né? Você vê uma praça, você botar 100 mil pessoas. Mas estimando aí a quantidade de pessoas. Dizem que eles fazem um cálculo por metro quadrado, né? Olha a foto aí que você falou. Aí. Ó, Sandra Neilma, ela deixou de ser uma pessoa comum quando ela se casou com o prefeito, ex-prefeito saudoso Fernando Gomes, né? E ficou uma figura carimbada, né? Então, todo mundo tem ela ligada ao ex-prefeito Fernando Gomes. Ela não é política, mas era a mulher dele. Então, quando ela aparece hoje, Toné, eu concordo com você, ao lado aí da Soane e do Pancadinha... De Marão. E de Marão, né? Aqueles eleitores aí. Mas Marão, aqui para Itabuna, não cheira nem fede, né? Marão, talvez não tenha tanto voto nem Mas a mulher dele teve muito voto aqui. Mas graças ao Serpa. Trabalho do Serpa estava ali até na foto. Pois é, trabalho do Serpa, a votação dela em Itabuna. Serpa agora é superintendente da Sutran, que é a Cetran de lá. Ela agradeça muito a votação dela, não só em Itabuna, mas em outras cidades da região, ao Coronel Serpa. Agora, o Marão disse que é candidato a deputado federal também, mas não sei nem se ele em Ilhéus vai ser bem votado, porque ele fez uma péssima gestão, né? Diga-se de passagem. Ele foi reeleito, mas pelas obras do governo do estado em Ilhéus. Aquela dinâmica que foi dada. Lá como um carro, tudo igual. Tudo igual. Aqui também, as placas todas que andam aqui, tudo governo do estado, tudo Condé. Tem mérito, né, Toné? A gente entende até que tem mérito do prefeito também tinha. Isso é claro, trazer as obras, né? Trabalhar do lado mas do o prefeito precisa ter a parte dele também, precisa ter impressão digital dele. Também. Tem que ter a impressão digital dele. Como agora aqui em Itabuna, o Augusto anunciou aí a reforma do Estado. Se ele realmente fizer, essa vai ter impressão digital. Mas diz que é com recursos próprios, o Alcântara, o secretário de Esporte, porque o governador se negou, né? Mas tem. É 5 milhões. Gente, tem 7 milhões para fazer uma festa de São João. Não tem 5 milhões para fazer uma reforma do estádio? Não, aqui no meio. Tem que fazer as duas, porque tem dinheiro para isso. Ué, não tem? Tem sim. Merece.
vai fazer uma festa com 7 milhões, trazer o Hélio Safadão com 700 mil reais, que não canta nem forró, brincadeira, né? Mas 700 você fala é o cachê dele. Porque o cachê fora de uma só atração. Tem toda a infraestrutura que ele exige de Sim, palco, Barbosa, de camarim. uma só atração. A grade toda é mais do que isso. Eu sei, mas em detrimento dos artistas eu tô colocando, locais. viu, Toné? Porque quando a gente fala o cachê de Hélio Safadão, 700 mil é só o cachê dele. Aí você tem toda uma despesa da infraestrutura que vem por fora, a logística. Vai dar mais de 1 milhão só o cachê de Hélio Safadão com as despesas. Então, tudo bem. Mas tem gente que gosta do show, merece. Não, né? tem que ter. Contanto Agora, que seja assim, tudo tem outras coisas também que você pode prestação também de investir. conta limpa. Tem que investir também em outras Agora, coisas. tem que investir nas Os outras coisas artistas locais vão receber uma mixaria e o que é pior, passa 6 meses até 1 ano para receber. Aí, peraí, é brincadeira. Que às vezes eles querem aparecer, querem estar, coitados, ser vitrine, uma oportunidade de aparecer, de botar a cara lá na mídia, aí vão, não, quanto é? Dá 1.000, 1.500, e passa até 1 ano para pagar 1.500 reais, é brincadeira. É isso aí, mas voltando ao assunto da foto, né, que eu estava concluindo, então, para a ex-secretária, a ex-primeira-dama, né? Sandra Neilma, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque hoje quando muita gente, né, que gostava do ex-prefeito, né, que tinha aquela ligação com o ex-prefeito, do voto, do carinho, aqueles eleitores mais tradicionais, quando olha para Sandra, ainda vê a sombra do prefeito, do ex-prefeito, né? Então, isso sugere aí numa imagem como essa, que ela está querendo carrear esses votos para o candidato Pancadinha. Então, se ela realmente não quer se meter na política, ela tem que se abster dessas aparições, né? Públicas. Isso. A não ser que realmente ela declare apoio a um candidato. E até porque, Barbosa, ninguém sabe até agora quem herdou os votos do prefeito Fernando Gomes. Eu diria a você que... Não sei que ela tem essa densidade toda eleitoral. Não acho eu que não acredito. Eu acredito o seguinte, Toné, que Fernando nunca transferiu voto para ninguém. Fernando só fez prefeito aqui em Itabuna uma vez que ele tinha 3 candidatos, que era o Baldo, era aquele rapaz do posto ali, Maurício, né? E Vita. Foi a única vez que Fernando, desses 3, conseguiu eleger um candidato, que foi o Baldo, e que depois não elegeu mais ninguém. Deputado mesmo, Fernando nunca elegeu aqui, já tentou várias vezes, não elegeu. Então, o Fernando nunca transferiu o voto. Os votos que poderiam ser migrados já foram migrados para outros candidatos, não para um só. Acho que tem muita gente que está com Azevedo, tem muita gente que está com Pancadinha, tem muita gente que está com Augusto, e tem outros que não estão com ninguém e estão esperando um novo candidato chegar. Ainda tem aí também uma coisa familiar, que é Dinailton, que é candidato, Dinailton Oliveira. Mas também é diferente, porque o Dinailton é filho de um ex-deputado que faz tempo que, né, nos deixou, que é Daniel Gomes. E faz tempo que ele também não militava na política. Então, mas também vai navegar também nesses votos de Fernando Gomes. Eu não acredito muito, não. Eu acho que ele vai ter que construir a própria escada dele, porque não consegue ter essa ligação dele com Fernando, embora seja parente, né, seja um sobrinho, mas não foi canalizado isso em vida. Depois de morto, eu não acredito. Eu acho que ele vai ter que construir a história dele se ele quiser ser candidato. Não é fácil, até porque Dinailton também viveu muito tempo em Salvador, na OAB, não tem muitas ligações com a cidade. Então, não é simples assim. A política tem muito mistério, né? Tem muita coisa. E uma liga, Toné, que é uma liga do povo, que essa aparece mais ali próximo da eleição, que vira aquela onda, né? E para isso o candidato vai ter que se desdobrar nas comunidades, vai ter que andar muito, vai ter que, né? Mas é uma construção. Frente, Sandra vai ter que dizer: eu não sou candidata, não vou apoiar ninguém. Ela vai ter que dizer. Aí é uma obrigação dela, porque ela é viúva de um político muito conceituado, que foi Fernando Gomes, deixou um grande legado aí de obra, a gente sabe disso. 4 vezes prefeito, foi 4, 3 vezes deputado, então são 7 mandatos aí, e ela tem uma obrigação de chegar prefeito. E dizer, hein? Fernando foi 5 vezes prefeito. 5 vezes prefeito? A última foi aquela eleição recente, né? Que ele perdeu para Augusto. Bom, dito isso, né, então que a Sandra tenha realmente esse cuidado aí de não se deixar fotografar ao lado de candidato, se ela realmente não quer seguir essa linha política, tá certo? Não é isso, né? Quer tratar de problemas particulares, foi o que ela me falou. Porque eu até acredito que nessa foto aí, ela foi ali de gaiata com os amigos, né? Ela foi convidada, tudo bem, né? Ela foi convidada, foi lá para se divertir e acabou sendo fotografada. Eu acredito nisso, né? Porque ela foi convidada aí pelo irmão do Gedel, para ser a representante do MDB aqui, ela não quis, né?
Você falou aí... O prefeito disse que também já teve contato com ela e ela também... Então eu acredito, recusou. Eu acredito que foi acidental essa foto. Mas fica aí, né, as nossas câmeras e os microfones. Mas deu o que falar, repercutiu. Espero que ela esclareça, né, pra gente o que é que realmente ela estava fazendo ali, se era apoiando mesmo ou só se divertindo. Mas até a presença dela, né, mesmo que seja se divertindo ali, está dizendo alguma coisa. Bom, dito isso, Toné, vamos falar um pouco aqui, né, da política agora, né, realmente declarada. Nós temos aqui um pré-candidato, né, que inclusive já andou sendo conversado aí por alguns partidos. Eu soube que ele conversou também com o Mangabeira, né, que estava aí na legenda do PDT, agora já não está mais, né? E eu quero começar até esse papo, Chico, se você me permite, querendo saber, né, uma curiosidade, como foi o teor dessa conversa que você teve com o Mangabeira, porque Mangabeira outrora era candidato, agora não quer mais, segundo a esposa dele, ele não será candidato. Como foi essa conversa, o que é que ficou acertado entre você e Mangabeira? Mangabeira foi candidato na última eleição a deputado federal. Foi. Certo. Aí já pelo partido bolsonarista, pelo né? PL. O PL. E quando terminaram as eleições, Roma passou para ele o comando do PL na cidade de Itabuna. Ah, tá. Certo? E deu a ele toda a liberdade de gerir o partido aqui na cidade. Certo. Como ele me falou que não tinha interesse nenhum de ser candidato, me convidou para ser o candidato do PL. E aceitei, estamos aí nessa trilha para ver até onde a gente chega. Ô Chico, a gente sabe que nunca foi assim um militante político, você não é um político profissional, né? Você está entrando agora na política, creio eu, tentando ajudar a sua cidade, né? Tentando se colocar ali como uma opção, né, para o eleitor. Mas você já foi procurado aí pelo PT, o PL aceitou esse convite do PL, mas a história do PL, né? Porque Mangabeira teve esse fator negativo no início da sua carreira política, que foi entrar num partido de Félix Mendonça Júnior, né? Um partido... PDT. O PDT, que historicamente era um partido de esquerda, mas que aqui na Bahia ficou um partido ali de garupa, né, de carona, sempre com poder. Está sempre do lado de quem está no poder do governo, seja PT, ou seja ACM Neto. E o Mangabeira acabou se contradizendo, porque ele dizia que não queria ligações com políticos profissionais, mas estava ali laudeado por um grande político profissional, que é o Félix Júnior, né? Hoje você está num partido de centrão, que está apoiando o bolsonarismo, o Bolsonaro. Você vai por esse lado ideológico? Você tem alguma ligação com essa história do PL, ou com alguma coisa que está no PL, ou até o bolsonarismo? Como é a sua história política, a partir de então, você como membro de um partido? Barbosa, eu estou nesse partido não pensando em eleição passada, porque a eleição Bolsonaro-Lula é uma eleição que já passou. Certo. Eu estou no PL pensando no futuro, certo? E estou aqui com o objetivo de resolver os problemas de Itabuna, que são imensos. São imensos e hoje que seja enfrentado com uma certa urgência, certo? Isso então, você está dizendo o seguinte, que você não quer saber de ideologia, né? Não, eu não é que não quero saber de ideologia, porque evidentemente que eu não sou de esquerda. Aliás, eu nem gosto desse termo esquerda e direita. Eu sou conservador, certo? Porque esse termo esquerda e direita foi cunhado lá na Revolução Francesa, e desde lá eu acho que inclusive é uma atribuição errada, porque na direita e na esquerda estavam sentados a burguesia, então, o povo estava fora. Então eu não sou direita, eu sou conservador. Conservador, certo? Então por conta disso realmente se alinha mais com o PL, com né, certeza. Hoje. Agora, Chico, você que entende muito de infraestrutura, né? O que é que a cidade de Itabuna, no seu ponto de vista, carece mais hoje? O que é preciso ser feito para que Itabuna volte a crescer? Porque tem 30 anos que Itabuna parou, né? Tem 30 anos que Itabuna parou? Não, tem 30 anos que Itabuna decresce. Diminui, né? Decresce. Porque se você for verificar renda per capita, qualidade de ensino,
uma série de coisas. Inclusive a própria CEPLAC investia muito aqui em ensino e na infraestrutura. Então nós decrescemos. Itabuna não tem um plano de mobilidade urbana. Se você for, por exemplo, a Salvador, que o prefeito ACM Neto e depois o prefeito Bruno Reis tem feito uma mobilidade assustadora com recursos federal, você vai ver por que ele conseguiu aqueles recursos e Itabuna não conseguiu. Por conta de um plano de mobilidade urbana. Itabuna deixou de fazer esse plano. Se deixou de fazer esse plano, perdeu recursos baratos, né? Então, se perde recursos baratos, você penaliza toda uma sociedade. Então, primeira coisa que, se candidato, se eleito, terei que buscar isso aí, um plano de mobilidade urbana. Por exemplo, outra coisa séria que Itabuna tem, esgoto sanitário. Toné deve conhecer dessa época, que eu também, nessa época de criança, você ia no rio e tomava banho, não é isso, Toné? Só tomei uma vez, mas tomei. Eu tomei diversas vezes. Tomei um bocado de tapa por causa disso. E foi fugida. Eu tomei diversas vezes porque eu morava na beira do rio, eu morava na rua do Berilo. Eu tinha uma tia que morava na Barão do Rio Branco aí. Ali atrás. Então eu conheço esse rio Cachoeira na palma da minha mão, certo? Tomava banho direto. E hoje eu tenho medo de colocar os pés ali. Então o que precisa? Saneamento básico, certo? Aí você tem diversos pontos onde deságua esgoto no Rio Cachoeira. Então, fazer projetos, nada sem projeto planejado. Evidentemente que uma ação inicial rigorosa é logo, pelo menos, fazer umas pequenas estações de tratamento onde desemboca o esgoto. E depois tratar a montante, certo? Por exemplo, São Caetano. São Caetano, você tem ali um córrego que é um esgoto. Então, por que não tratar? No governo de Geraldo, inclusive eu falo, não menosprezando Geraldo, mas naquela época fizeram como o plano que seria o melhor para a cidade, foi aquele esgoto condominial. Um absurdo aqui. Quando veio a ver... Tubo de 100 polegadas. Pois é, 100 polegadas não, 100 milímetros. 100 milímetros. Se fosse polegada era ótimo. E além disso, um ligando ao outro e não educaram a população para dar manutenção. Aí, hoje você vai lá, você vê o caos que é. Então tem que se pensar do esgoto. Você, por exemplo, a água em Itabuna. É outro problema que, inclusive, nas pesquisas que faz, o prefeito tem 58% de ruim péssimo, nem nada. Então, água. Agora, se você for nas fontes de informação do IBGE, você vai ver que a Imasa distribui 214 litros por pessoa dia. E a OMS preconiza que você tenha que distribuir até 150 litros por pessoa dia. Então, o que você faz aí de conta? Que a Imasa está distribuindo mais do que necessário, certo? O que está ocorrendo? A água tem. A água então tem. Tá vendo o que? Desperdício? Está faltando... O rompimento pode toda ser perda, não é desperdício, mas perda, certo? Se você tem uma tubulação antiga, uma rede de distribuição de água... Que rompe toda hora, doutora. Exatamente. Que é isso, Chico? Agora, brincadeira, virou rotina. Por que rompe? Por que rompe? Por uma associação de coisas, de fatos. Primeiro, rede antiga. Segundo, projeto que não renovaram, você tem muita manobra. Se tem muita manobra, o que ocorre? A água vai para Mangabinha. Você fecha, aqui vai para o bairro de Fátima. Quando você faz esses fechamentos, dá subpressão na rede. Reduz a pressão. Quando você abre novamente, dá uma pressão de choque. Naquele impacto de choque, tubulação antiga, recebendo carga, rompe. Quando rompe, o que ocorre? Perda d'água, tempo de conserto e população inservida. Mas não é conserto, deve ser um remendo. Porque não dá para recuperar, claro. Você que é minha engenheira, você vai me ajudar aí. Entendi. Porque é apenas um remendo, né? Porque mais adiante vai romper outra vez, ou não? É porque a rede é antiga, né? É como ele falou, recebendo pressão. Então, a água tem, né? Porque quando fizeram a barragem de Itapé, a barragem de Itapé tem dois objetivos. Primeiro, resolver o problema das cheias. Segundo, resolver o problema de abastecimento de água na cidade de Itapé e Itabuna. Ao meu ver,
o projeto da barragem foi um projeto errado. Fica até desagradável para mim aqui, como engenheiro, criticar um projeto de um colega. Mas como é que está lá, inclusive, no site da SERB, o porquê de projetar a barragem em Itapé. E está lá bem explícito, água para a população e resolver problema de cheias. Terminou a barragem, tivemos 2 cheias. Mas talvez se não fosse a barragem seria pior, né? Mas tivemos, né? Não, discordo de você. Porque o problema podia ser com a barragem ou sem barragem. O problema é que barragem, para conter as cheias, tem que ter a comporta. Comporta. Se você tem comporta, o rio vai enchendo, detectou que vai ter cheia, você abre a comporta e vai liberando. O rio tem capacidade de receber aí 1.000 metros cúbicos por hora. Ou 1.000 metros cúbicos por segundo. Quando ele recebe e dá vazão, você vai liberando. Vai liberando. Então você libera a quantidade de água suficiente para não encher. Para não encher, para não transbordar. Certo? Aí, quando não tem barragem, e você disse que a barragem resolveu, e eu digo que não, por quê? Vamos imaginar, passou um período, a barragem foi enchendo. Ficou no limite de cheia, certo? Ficou no limite de cheia. Quando veio a chuva, como é que a barragem poderia controlar? Aí já passou do limite. Tudo que chegou passou por cima. Tinha que ter como se ela não existisse. Como se não existisse. A água que chegou transportou. Esse negócio de dizer, a barragem está aí, resolveu nada. E outro erro que eu vi, eu não sou técnico na área, mas agora a gente está discutindo aqui, outro dia Roberto José esteve aqui falando da questão do El Niño, que Itabuna vai viver aí mais uns 2 anos de seca. E a gente está preocupado com o abastecimento de água. Ora, essa barragem foi feita para acabar com o problema de abastecimento de água de Itabuna. Isso aí ela resolve. Sim, mas cadê a adutora? Não, veja bem, aí agora eu vou dizer. Nesse caso particular, ela resolve, porque quando fizeram a barragem, para resolver as cheias, que não resolveu, mas também para resolver o problema de abastecimento, ele deixou lá uma extravasão que sai 1 metro cúbico de água por segundo. Por gravidade. Não, veja bem, sai na adutora lá, tem uma saída de água. Tem uma saída ali. A barragem está cheia, tá, mas tem uma saída lá constante embaixo, que dá perenização ao rio, que é 1 metro cúbico por segundo. E certo? a captação é feita em Ferradas, Aí, mas a Emaisa está dizendo que não resolve. A água vem na calha do rio, vem até Ferradas. Em Ferradas ele faz uma barragem. Captação. Faz uma captação, me parece que tem lá uma estação de tratamento que distribui água para aquela região. Exatamente. E tem também uma saída de água bruta que vai para ETA, que já foi construída. Então, mas eles estão dizendo que não resolve porque aquela água, para ter qualidade, teria que ser captada diretamente na barragem através da adutora. Quem falou isso falou um absurdo, né? Porque qual é a diferença? Vamos imaginar agora do ponto de vista de qualidade. Qual é a diferença da água captada na barragem, da água captada na barragem de Itapé, da barragem em Ferradas? Em Ferradas. Nenhuma, porque em ambas ela está na condição a mesma bruta. Água, né? Está em condições brutas, não tem tratamento nenhum. Não tem tratamento. Então, quem usou esse argumento? Porque falta tanta água. Porque falta tanta água. É as manobras? Isso aí. Por que falta? Primeiro, talvez no tratamento esteja um pouco atrasado. Eu soube, inclusive, a semana passada, que fizeram uma reforma na estação de tratamento. Né? Mas é o que eu estou dizendo a você. Se eu distribuo 214 litros e 150 é o suficiente, está mais do que é necessário. A água tem. O que falta por exemplo, a rede, que eu já só estou repetindo, a rede e as manobras. Tem que haver uma modernização do projeto. Na distribuição. Eu, inclusive, não entendo até hoje porque as manobras são feitas com tanta frequência. Não, periodicidade de tempo, ou seja, 15 dias em alguns bairros, né? A pessoa fica 15 dias. Se o manobrista der uma dor de barriga, ou se ele cismar de não ir fazer aquela manobra, aí fica 1 mês sem água naquela região. Ou então fica caindo só num lugar toda a vida. Fica bom num lugar e ruim em outra, né? Então, isso eu não entendo. Essa manobra eu realmente não entendo. Eu acho que poderia ter pelo menos de 8 em 8 dias, né? Para cair regularmente naqueles lugares, né? Né? Mas não deveria ter a manobra. Essa manobra o certo era cair todo dia, né? Não deveria ter manobra, deveria ter cada rede ter a sua saída. Como você falou, no processo
de manobrar, de tirar de um bairro para botar para outro, aí é que rompe a adutora, aí é que dá o problema. Aí é que tá o problema. E a gente é tem aqui em Itabuna, né, Chico, e Toné, a gente tem uma coisa que em outras regiões do Brasil você não vê, né? As pessoas são obrigadas a comprar ou construir uma caixa de água, um reservatório em cima de uma casa. Aí, às vezes, essas casas da periferia não são construídas por um engenheiro, um arquiteto, não entende de cálculo, e aí faz umas colunas fininhas e em cima põe uma caixa gigante para ter a água que a Imasa não fornece todo dia, causando um risco até de vida, né? Se a água fosse fornecida com frequência, não precisava de reservação, então, né? Mas o projeto Mais Água diz que tende a acabar com isso, que vai ter 2 reservatórios gigantes, né? Para armazenamento de água. Um no Jaçanã e o outro não sei em que local que vai ser. É lá para a zona oeste, né? É Nova Itabuna. Isso vai resolver, Chico? Vai resolver. Vai resolver, vai... Uma pá. Não é só a... Não é só o armazenamento em si, mas precisa de infraestrutura na distribuição. O problema está na distribuição. Pô, Chico, esses 90 bairros que tem em Itabuna, né? Você já deve conhecer a maioria, inclusive você foi secretário, né, da infraestrutura da prefeitura recentemente. Esses bairros foram criados assim, né? Porque Itabuna, quando eu cheguei aqui, tinha cerca de 8 a 10 bairros. Hoje tem 90 bairros. Tem algum tipo de estrutura nesses bairros, de infraestrutura? Tem esgoto, tem água encanada? Energia eu sei que tem, porque, né, eles colocam. Mas que estrutura tem nesses bairros? Não tem plano diretor Itabuna. Tem plano diretor? Não, o plano diretor de Itabuna foi feito antes no governo Ubaldo. Ubaldo ainda, né? E Itabuna cresceu, precisa de um... É atrasado, né? Está ultrapassado. Aí, resultado, pipoca os loteamentos, inclusive loteamentos clandestinos. Clandestinos. Porque, por conta de projeto de loteamento, existe uma série de fatores. Exige que faça a infraestrutura no loteamento, faça a pavimentação no loteamento. A partir daí a prefeitura liberar, aprovar ou dar o alvará. Mas aqui ninguém faz isso, né? Não. Esse dia estava surgindo um loteamento ali próximo ao Pedro Jerônimo, né? Até bonitinho, com meio fio tudo. Mas aí eu perguntei à secretária aqui, já foi dada entrada na prefeitura, tem rede de esgoto ali? Não tem. E aí? Aí vende os terrenos e depois é que o morador vai botar o esgoto para cair a céu aberto, né? Porque não tem, né? Porque... Aqui onde nós estamos, esse loteamento aqui, não tem rede de esgoto. Barbosinha, imagine, a gente está aqui quase no centro da cidade. A Imasa fala que coleta 82% de esgoto. 82%? Fala que coleta. Agora, o desafio se trata desses 82%, se trata 10%. Eu não acredito então, que coleta. Desses 82, 10% só que são tratados? Eu estou dizendo o desafio. Certo? Que se eles tratam 10% disso aí. Agora, coletar esgoto e transferir e jogar no rio, aí é fácil, né? Acho até um crime. Né? É crime, Porque você transformar um rio em um esgoto, né? Um esgoto a céu aberto. E qual seria a saída lá para o Rio Cachoeira, essa poluição horrível? É o que eu falei antes, você pode, nas saídas principais, por exemplo, você tem próximo da ponte do São Caetano ali, desemboca uma rede, um córrego de esgoto. Faz uma pequena estação de tratamento ali, a princípio logo. Você tem o Gogó da Ema que desemboca lá um pouco a jusante, a montante. Você faz outra pequena estação de tratamento, você dá um alívio para aquela rede, aquele esgoto que está chegando no rio. Em paralelo a isso, porque não chega assim dizer faça isso assim, tem que ter projetos. E precisa de recursos caros. Quando você falou que eu fui secretário no governo Fernando Gomes, eu fui realmente, mas o meu período foi curto, tempo, 80 dias. Quando eu cheguei lá, tinha um projeto de saneamento de Itabuna, que foi contratado no governo Azevedo. Azevedo contratou o projeto e não pagou. Resultado, pagou uma parte, parece que era R$250 mil o valor do projeto, ele pagou uma parte e essa parte o projetista liberou o trecho ali da Nova Itabuna. Com esse trecho, eles captaram 32 milhões a fundo perdido. Então o que falta? 32 milhões? Foi. E fizeram alguma coisa? Começaram lá a Nova Itabuna, não teve o Pacão aí,
Começaram, então, e dinheiro, Barbosinha, a fundo perdido, dinheiro a custo zero. Rapaz. Então, o que falta para... Aí, quando eu soube disso, eu fui no escritório do projetista lá em Salvador. Tentei resgatar esse projeto. Por muito custo, ele manteve o valor do projeto, o preço. Só que quando eu trouxe para cá, fiz até uma reunião com ele, aí o pessoal do jurídico disse que não podia mais... porque foi feito em outra gestão. Porque foi feito... Poxa, aquilo ali eu fiquei doente. Esse é o mal da coisa pública, né, rapaz? Então, eles tratam dessa forma. Não pode. Tinha que dar continuidade, eles analisam saneamento como se fosse a compra programa de governo, tem que ser programa de Estado. De Estado, Tem que passar de um para outro e perenizar aquele programa. Exatamente. Se isso ocorresse, claro que nós teríamos aqui quantos problemas já resolvidos. Então, a primeira coisa tem que fazer projeto, aprovar projeto, levar lá e tentar trazer recursos. Agora, no seu ponto de vista, Chico, 4 anos é suficiente para essa burocracia se desenrolar? Dá tempo você pegar um projeto desse em 4 anos? Digamos que você faça logo no primeiro ano, né? Corra atrás desses projetos, dá tempo arrumar o dinheiro e executar antes dos 4 anos? Pensar isso aí nessa velocidade num país como o nosso, eu acho que é difícil, né? Mas tem que dar o primeiro passo. Mas Azevedo conseguiu ainda nos 4 anos essa primeira parte, esse dinheiro? Então é viável, é possível, né? Só que quando os recursos chegaram, já chegou no final do governo. Aí passou, isso aí no governo Vânia passou todo sem praticamente utilizar, porque parece que fizeram a primeira licitação, a empresa que ganhou, venceu era a GDK, acho que está em processo de falência, e não deu celeridade. No governo Fernando Gomes deu continuidade, e daí para eu sair eu não sei. Agora você, Chico, caso você seja candidato efetivo, né? Qual é o seu projeto de governo? O que é que você pensa fazer para tirar Itabuna desse atraso? Bom, primeira coisa, é saneamento, que a gente já discutiu muito aqui. O segundo é emprego e renda, certo? Se você pensa em emprego e renda, você pensa logo em indústria, certo? Como é que pode uma cidade como Itabuna... Se não tem água. Não, água tem, eu lhe falei. Mas como não tem... mal distribuída, né? Não tem indústria. Como é que você pensa uma cidade como Itabuna e deixa o Centro Industrial de Itabuna abandonado, sem investimento? Não pode. Quer dizer, indústria já é um negócio difícil, a prefeitura não tem muita mobilidade, porque quem dá mais é governo do Estado. Estado e União, certo? Então cabe à prefeitura dar infraestrutura naquele local. Pelo menos a infraestrutura. E sair correndo atrás. Porque em épocas recentes nós perdemos a Nestlé. Foi. A Nestlé. Kilder e Nestlé, né? Se não me engano, umas 3 empresas nós já perdemos aqui. Que já estava instalada. Já estava funcionando. E a Pênalti. E foram embora. Não, a Pênalti continua. A Pênalti e a Trifil continua. A Trifil trocou de dono. Eu soube que estava até ameaçando fechar aí, né? Ameaçaram. Mas nunca mais aconteceu uma indústria aqui em Itabuna, nunca mais. Ninguém nem pensou nisso. Então tem que ter indústria, porque não pode uma cidade como a nossa, o futuro do jovem ser rodoviária. Não pode. Quer dizer, saiu da escola, perspectiva zero, ele pega o ônibus e vai embora daqui. Quer dizer, nós estamos exportando tecnologia, o intelectual. Porque a pessoa, o aluno formou, tem algumas faculdades aqui, tem a universidade, formou, não vê perspectiva, vai embora. Inclusive o IBGE mostrou que a população de Itabuna, como a região toda aqui, Guararema, todas as cidades, a população diminuiu. Ao invés de aumentar, diminuiu. Pois por conta disso, porque não tem futuro, emprego. Aí você, veja bem, educação, outro ponto fundamental de investimento. Eu tive conhecendo o colégio aquele... Adeon Sauer. Não, o Caíque. Que é o primeiro tempo integral que era para ser, né? No Brasil todo. Não é. Ali foi uma ideia, inclusive, do PDT da época, né? De Collor. Não, foi de Collor. Não, mas começou a ideia do tempo integral, era com aquele Brizola. Darcy Ribeiro. A ideia de Darcy Ribeiro, o governo Brizola, depois o Collor pegou e construiu em todo lugar do Brasil um CAIC, né? Então eu fui no CAIC. O CAIC hoje tem um regime cívico-militar. Excelente o regime cívico-militar. O vetor, né? Ele é tá igual o colégio militar, a disciplina? O vetor então você tem lá disciplina exemplar, você tem
Índice de repetência próximo de zero. Que bom, rapaz. Índice de evasão zero. O apoio não só é ao aluno, mas também se estende à família. Quando a família tem problema, a escola vai até esse aí. O que eu vi faltando lá? Faltando o apoio do município. Porque na hora do lazer, na hora do esporte, a quadra que tem lá está toda sucateada. Rapaz. Então, e ele é mantido pelo Estado ou pelo município? Município, ele é municipal, né? A informação que eu tenho que é municipal. Agora está lá, a Polícia Militar está lá, que é do Estado, né? Então deve ser bipartido. Bipartido. Um colégio como esse, Toné, eu, prefeito, eu tomaria ali como exemplo. Investiria tudo. Kaique. Sim. E não só aquele, mas expandiria aquele método para todos os outros. Esse vetor é muito importante. Entendeu? Agora, não, abandona. O município, ao invés de participar com afinco e com determinação, deixa correr a revelia. Rapaz. Outra coisa que ali não mas que seria importante, tem que ver o custo que abrange nesse negócio, mas seria tempo integral. Os países que desenvolveram, todos os países que desenvolveram, não tem um que não tenha investido em curso educação integral em educação. É verdade. 8 horas, certo? Então, hoje mesmo se fala muito da China, né? Que a China outro dia era uma miséria, né? Hoje é o país mais rico e industrializado, mas houve um processo lá de parar e falar assim, não, a gente tem que ir por aqui. E o caminho foi a educação, né? Educação em tempo integral. Outra coisa que eles... Nós vamos partindo aí, estamos trabalhando exatamente, falando exatamente nas carências que a população fala. A população fala que... Emprego, população fala que... Transporte coletivo, 51% é ruim, péssimo. Como é que pode? Agora, como resolver, na sua opinião, Chico? Como é que pode uma cidade... Só tem uma empresa. Então, mas aí ele vai se candidatar, né? Ele é o pré-candidato. Então eu já estou fazendo essa pergunta porque ele pode já ter um pensamento, né, Toné? Como resolver essa situação para não ficar na mão dessas máfias? Porque hoje as empresas de ônibus são verdadeiras máfias, né? O pessoal se instala na cidade, vira um monopólio. Se tiver duas empresas, acaba sendo uma ligada à outra por algum motivo, é um cartel, como já aconteceu antigamente aqui em Itabuna. E eles ainda exigem que o município dê dinheiro, né, para cobrir, segundo eles, as passagens gratuitas, que o governo federal obriga, né, que é idoso, estudante, uma série de gratuidades, né, e funcionários públicos. Como resolver isso na sua opinião, Chico? Itabuna tem que ter uma fiscalização rigorosa, certo? Itabuna urge que tenha uma estação de transbordo. Certo. Não é justo, né? É concebível que você saia do São Caetano e vá para o hospital de base e pegue 2 ônibus. Por que não estação de transbordo? Em uma passagem só você se desloca para todos os pontos. Bilhete único, né? Boa ideia. Aí outra coisa, aí a empresa de ônibus pode chegar e questionar que está perdendo receita, porque a pessoa que sai de São Caetano e vai para o hospital de base, deixou de pagar 2 passagens. Mas quando você faz isso, você cria uma estação de transbordo, você reduz a distância percorrida pelo ônibus. Se reduz a distância percorrida pelo ônibus, você reduz o custo do combustível, da manutenção do equipamento, certo? Então eu acho que o primeiro ponto seria uma estação de transbordo. E seria instalada onde? Você tirou alguma ideia? Porque desde que eu tenho notícia, só interrompendo aí, essa rodoviária tem que sair daí, desde que eu me entendo por gente. Tem anos e anos, a rodoviária não se aceita mais ali, está pequena. Então, seria ali a estação de transbordo, é isso que seria ideal ali. Né? Precisa saber se é possível, mas o ideal seria ali. Certo? Seria o ideal. Que é o centro. Ou ali, ou nas proximidades. A rodoviária tem que ir para outro lugar, Outro Chico. lugar. Concordo com você. Agora, por que não tiraram? Precisa saber o porquê. Mas certo, tem que ter uma estação de transbordo. Segundo, uma fiscalização rigorosa no equipamento do ônibus. Porque quando se faz a licitação, que uma empresa apenas entra, é sofrível, mas tem que aceitar. Só entrou aquela. Agora, tem os critérios na licitação. Nos critérios na licitação diz o quê? O ônibus tem que... Quais são as qualidades do ônibus? A idade do ônibus, certo?
Então, esse dia me mandaram um vídeo aí, onde tinha 2 ônibus quebrados ali próximo da ponte da BR-101. E o que sempre você vê aí é isso aí. É isso. Essa semana mandaram um vídeo também, um ônibus descendo água pelo... Ah, isso é constante. Entra então água tem no que ônibus. investir. Chove mais dentro do ônibus do que fora. Esses ônibus, rapaz, é o que acontece. Quando houve aquela paralisação em Itabuna, nas vésperas das eleições, o prefeito Augusto Castro estava em Salvador e ficou procurando lá a empresa que ele estava prometendo aqui na sua eleição. Assim que ele ganhou, ele foi lá numa garagem de ônibus. Segundo informações que eu tenho, essa garagem pertence ao sobrinho de um senador da República e ele tem uma empresa que roda em várias cidades e aí a sucata vai sendo encostada lá nessa garagem. E aí ele viu lá aquele monte de ônibus e falou, rapaz, quebra o galho, bota lá em Itabuna, nesses ônibus e tal. E aí o cara não pensou 2 vezes, reformou, pintou tudo e mandou pra cá, né? Na época botou até uns carros melhores pra enganar a galera. Não, mas disse que aquilo ali foi só uma amostragem. Uma amostragem, Depois daqueles que tem aqueles E aí novos, depois... botaram pra outro lugar e botaram a sucata. E aí pra cá. depois o que é que acontece, Toné? E ele tinha lá aqueles carros antigos com ar-condicionado, o prefeito acreditou que aquilo estava funcionando, né, na certa, e prometeu à população. Aí depois ele alegou que a via pública, né, onde passam os ônibus, os corredores viários, estão esburacados. Como é que vai botar um ônibus novo na buraqueira? Aí ele tem força com o governador, porque é sobrinho do senador, ligado ao governo, foi lá junto com o prefeito e pediu asfalto para a cidade. Foi dado. Hoje estão botando asfalto até onde já tem asfalto, como a Cinquentenário, né? E na Juraci Magalhães. Pois é. Agora vamos ver se depois desse asfalto eles colocam os carros novos. Porque estão caindo os pedaços, rapaz. Tá. A gente até tem um privilégio de que não usa. Não né? usar, mas quem mas usa... a população está sofrendo. Rapaz, eu fui usar outro dia, né? Eu falei, vou fazer um teste, porque eu estou andando muito de Uber. Eu falei, vou fazer um teste, tem um filho que nunca andou de ônibus. Eu falei, vamos pegar um ônibus aqui e vamos andar de ônibus. Rapaz, eu não sabia se ria ou se chorava, porque o ônibus era uma batucada, parece escola de samba, né? E outra coisa, andando no asfalto, era essa batucada. Imagina aquele ônibus na buraqueira. Rapaz, a gente vê a hora de soltar a roda para um lado, cair, entendeu? Era um negócio assim, parecendo aqueles filmes pastelão, né? Do cinema que você assiste. E negócio engraçado, para não dizer triste. É triste. E você usou um dia só. De uma vez só, para nunca mais. E quem usa durante o ano 4 vezes. Hein? Por isso que a população está preferindo andar a pé do que andar de ônibus. Terrível. Outra coisa seríssima aqui, não só aqui, mas em toda a Bahia, é segurança pública, né? Então, você tem que pensar isso. O município tem pouca mobilidade, mas se você tem aí, por exemplo, Cali na Colômbia e Medellín, eles resolveram uma parte. Ali tem um cartel, né? Mas eles resolveram um problema de segurança lá, como foi para os bairros, criou escolas boas nos bairros, criou área de lazer nos bairros, iluminação excelente. Na periferia. Na periferia. periférica. Possibilitou a criação de pequenas empresas. Por exemplo, nós temos aqui o Banco do Povo. Por que o Banco do Povo não financia pequenas empresas nas comunidades, né, rapaz? Entendeu? Você tem aí, já tem um recurso, não tem? Não está destinado? Até R$3.000, né? Quer dizer, vai financiar. O Banco do Nordeste tem isso também. Vai financiar a periferia, vai financiar as comunidades periféricas. A linha de crédito já existe. Pois é, então, porque a população, ela tem inclusive, o brasileiro, ele tem empreendedorismo no sangue. É nato, Se você bota lá pequenas empresas, capitaliza aquelas empresas, vai gerar emprego. Mas às vezes nem o próprio comerciante desses bairros sabem disso. Desconhece, você está entendendo? Por que não divulga? Não tem porque não é divulgado. Aí tem até dificuldade de acesso, porque não sabe. Mas no Rio de Janeiro hoje é feito isso da seguinte forma, em São Paulo, os bancos são criados dentro das próprias comunidades. Entendeu? E aí o cara da comunidade ali da favela tem acesso direto, porque o banco está lá. É diferente o cara ficar na Cinquentenária esperando, né? Pois é, então tem que ser divulgado. Não tem o recurso, não tem a instituição que é o banco. Divulgado nessas áreas. Nessas áreas. Então, quando chegou nessas áreas, que cria emprego,
que dá educação, que dá esporte e lazer, o jovem sai da criminalidade. E o governo também tem que fazer presente na comunidade, porque o governo se afasta, o crime toma conta. Pois é. Então, se o governo vai lá, constrói escolas boas. Uma quadra de esporte. Uma quadra de esporte. Iluminação boa à noite. Dá emprego. O que é esse pessoal? Qual o espaço que a violência tem para ocupar? Isso é pequeno, certo? Então, temos que trabalhar nisso aí. Aí você diz, você vai fazer? Claro que vamos tentar. Mas... E aí é uma política que tem que ser com o Estado, né? Junto com o Estado. Tem não pode ser só o município. Chico, com relação à saúde, o que você acha desse mutirão que teve de exames que foi promovido? Será ainda que é um paliativo, né? Terminou ontem, né? Isso é uma solução para os problemas da saúde em Itabuna? Bom, eu acho que mutirão... Ia fazer em bairros. Não é só isso. Eu acho que mutirão é uma demanda reprimida que não foi planejada. Se você planejou o atendimento, você deixa de ter demanda reprimida. Aí, na medida que tem a demanda reprimida, o povo não é atendido, cria-se o mutirão e atende, inclusive, a cunho político, né? Certo? Nós estamos resolvendo um problema que é dele, que é da administração pública. Traz para aquele lugar, inclusive, gente que chegou lá, que não tinha feito... Para resolver em 3 dias. Não pode. Então, tem que ter planejamento. Você, Barbosinha, e você, Bárbara, se vocês passarem ali Na regulação? Não é na regulação. Lá no final do São Caetano, você vai ver lá uma UPA, unidade... abandonada. Uma UPA, né? Unidade de pronto atendimento. Imensa a construção. Está lá abandonada. Nós tivemos lá... Por que está abandonada? Diz que no governo passado... Foi Vani, no governo de Vani. Liberou verba sem ter executado. Quer dizer, o financeiro ficou na frente do físico, né? Não pode. Então, ali tem uma demanda que é judicial, que não pode... Eu conversei com um jurídico e disse que não, que existem maneiras de... A ação judicial permanece, a partir dali o município assume o que está pronto e dá continuidade à obra. Agora, passa governos e governos... Um empurrando por outro. Agora, uma cidade como Itabuna precisando de saúde e a gente perdendo As filas estavam Eu questionei, inclusive, o ex-prefeito Fernando Gomes, eu questionei na época, estive lá até com ele, fiz uma matéria lá, e na verdade ele falou para mim que não ia retomar aquilo ali, porque o governo do estado disse que não ia bancar. E a prefeitura também não tinha condições de bancar, porque não é só a obra não, a obra está quase pronta lá. O problema é o equipamento e o médico e enfermeiro para botar ali todo dia. Amigo, mas Itabuna precisa não só daquela, mas de mais uma UPA. Quer dizer que não tem recurso para manter aquela... Não é? Tinha que ter, né? Pelo amor de Deus, você sabe quanto é o orçamento de Itabuna? R$1 bilhão por ano. 1 bilhão por ano, Então, por ano, né? 1 bilhão, Então, se falando que 2024 vai ser 1 bilhão e 400. É muito dinheiro. Poxa. Se a gente faz uma festa e gasta 7 milhões... É escolher prioridades, né, Barbosa? É só questão de querer fazer. Acho que é vontade política, né, Chico? É vontade política. Agora, todo candidato, Chico, né, antes da eleição, promete, fala que vai fazer, que em 100 dias resolve tudo e tal, e depois, rapaz, cai nesse marasmo. Por quê, Chico? O que é que você pensa? Você que agora está querendo entrar nessa, né, de se candidatar, você é um homem sério, aí você não é um político profissional. Como é que você vê isso, né? Você que já esteve dentro de um governo, pouco tempo, né? Que você falou, 80 dias, mas você esteve lá dentro. É o que falta? É vontade política? É arregaçar a manga e trabalhar? Por que quando o cara senta ali naquela cadeira, cai nesse marasmo, né? Porque os referenciais são outros. Se você tivesse, vamos imaginar, um prefeito que pegasse uma cidade e se dedicasse e saísse com uma série de resoluções. Quando o outro entrasse, você tinha aquele como referência. Quando você tem uma referência que não é tão boa, talvez você entre nesse... Se acomoda, nesse círculo vicioso, não é isso? Agora, também passa por uma fiscalização rigorosa da Câmara de Vereadores. Como é que você elege uma Câmara de Vereadores e que não fiscaliza rigorosamente o Executivo? Certo? Se o Executivo tem um plano de governo, diz que vai executar,
e deixa correr ao Deus dará, cabe à Câmara de Vereadores chegar. Nós temos projetos, precisamos analisar projetos e você não está atendendo. Tá? Mas a Câmara de Vereadores, Chico, na hora que você se elege, a primeira coisa que o vereador lá, os vereadores querem é uma composição da mesa e vai pedir seu apoio como prefeito. Aí você dá o apoio ali, já se incumbe ali de dar emprego a alguns vereadores, né? X emprego para um, X emprego para outro. Foi o que foi feito com esse governo agora. O de Vânio, o de Azevedo, o de Fernando, todos foram assim. Né? Os vereadores se venderam por empregos e por mais algumas coisas. E aí dá no que dá. Hoje, por exemplo, o prefeito faz uma festa, quem ganha dinheiro, eu soube que é um vereador, que tem uma empresa que bota palco, que bota som, que bota luz. Então, eles estão todos assim, na dependência de ganhar dinheiro da prefeitura. Aí como é que fiscaliza? E você acha isso certo? Não, não é certo. Pois é. E você isso já vem de governo para governo. E você acha que isso não pode ser mudado? Pode ser mudado. Os paradigmas são outros. Mas a gente está vendo os exemplos aí, Chico, a nível nacional, né? Quando um presidente não reza na cartilha do Congresso, eles travam tudo. Os vereadores são mais difíceis de travar porque a prefeitura não precisa de tanta lei para ser aprovada e tudo mais. Mas precisa também de algumas coisas, de aprovação disso ou daquilo, né? E acaba na mão desses vereadores. Então, é um sistema que, para romper, você vai ter que correr até risco de vida, né? Deixa eu falar para você, Barbosinha. A culpa maior disso aí veio de uma pessoa que eu, inclusive, idolatrei, que foi o Ulisses Guimarães. Uhum. Ulisses Guimarães, que nós, quando jovem, ia pra rua pedir direta já. Pedir constituinte logo, certo? E houve a constituinte. E a Constituição, o Ulisses Guimarães, pensamento rigoroso parlamentarista, fez uma Constituição calcado no pensamento dele que seria o país seria parlamentarista. Terminou a Constituição, depois fizeram o plebiscito, deu presidencialismo. Então nós ficamos com essa coxa de retalho, que esse tal de governo de coalizão, é por isso que se impõe essa condição. Evidentemente que é fácil, não é fácil, mas precisamos mudar os paradigmas. Se você dá exemplo, olha, não adianta você criar seu filho dizendo que o caminho certo é esse e o seu exemplo é o outro. Então, se você dá exemplo, eu acho que fica mais fácil você trazer a comunidade para você, certo? E se você tem a comunidade com você, talvez seja mais fácil de trabalhar com a Câmara. Chico, nós vamos voltar aqui a essa questão de mobilidade urbana, de cultura. Estão fazendo uma pista marginal na Avenida Princesa Isabel. Ali atrás daquele supermercado, por ali. Onde seria a Câmara, né, de vereador? Agora, eu penso assim, é para contemplar a festa que vai ter o Itapetro, que é o maior de todos os tempos, tudo aqui é mega, ou é para contemplar a rede de supermercados que vem aí, de atacadão que vem aí. Vai funcionar essa pista? Eu até queria estender essa pergunta mais um pouquinho, porque não adianta nada você fazer aquela pista ali e não concluir. Na minha modesta opinião, não sou urbanista, não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas se você traçar uma linha reta ali, aquela avenida marginal, ela acabaria na rotatória. E para acabar na rotatória, teria que se tirar ali parte do posto de combustível que foi feito naquela região. Eu estou certo ou estou errado? Certíssimo. Mas termina onde, então, essa pista marginal? Terminaria na rotatória. Sim, mas vai terminar onde? Na rede? Tá, hoje termina no posto, atacadão? Do posto. Termina antes. Bom, vamos falar sobre ela em si. Pavimentação feita, executada pela Prefeitura, que é um item. Sim. Eu, quando morava no Castalha, na rua Felipe Argulo, a nossa rua não tinha pavimentação. No governo, o baldo, inclusive. E aí, eu tinha amizade com o Ronald Callahan, e fui a ele. Ele era o secretário de Viação e Obras, né? Fui a ele para poder pavimentar aquela rua. Ele disse: Chico, nós não temos condições de pavimentar, aí tem que ser uma participação de vocês. E olha que já era uma rua pública. Resultado, fizemos a participação, certo? Um lado da rua pagou 1/3, o outro lado da rua pagou outro terço, e a prefeitura fez o meio, pagou o terceiro terço. Então, como é que pode um loteamento particular
que ali é particular dos Kaufmann, né? A prefeitura assume uma pavimentação pública, certo? O primeiro ponto é esse aí. Quando eu estava no governo Fernando Gomes, tem um trechinho ali onde fica na frente do são dois edifícios residenciais e um comercial. Porque a alegação deles... Desculpa, ali já tinha aquele trechinho, né? Eles alegaram ali que podia fazer, que aliás, não podia fazer porque o proprietário do imóvel deve horrores de IPTU. Há muitos anos isso. Fernando uma vez quis desapropriar, não conseguiu. Quis fazer um encontro de contas, não conseguiu. Então, porque o proprietário, o Kaufmann Júnior, deve muito. Mas então, entraram com ação popular. Mas se não pode ter o atacadão ali, como permitiram então condomínio residencial e um prédio comercial que tem ali, que é o Itabuna Trader? Me responda isso, só isso. Não, mas deixa ele concluir logo o negócio sobre a rua. Então, eu quando secretário, os prédios, prédio me procurou para fazer a pavimentação que tinha uns buracos. Naquele local ali? Era um lamaçal ali, na frente do prédio. É um trecho pequeno. Entre o Hugo Kaufmann, que é um residencial. O Itabuna Trade. E o Itabuna Trade. Aí eu disse, não, a prefeitura não pode fazer. Pensando exatamente como eu participei como morador de uma rua que eu paguei. Disse, não, aqui é particular. Propriedade particular. Fui ver o custo. Tinha uma construtora fazendo a pavimentação de umas ruas aí para Itabuna e chegamos a um custo lá de quase R$300 por morador. Eu disse, olha, a prefeitura vai fazer mediante o pagamento de R$300 por unidade. Chega um pouquinho para cá que está escondido aí. Esse item, esse valor será cobrado de quem? Será cobrado de vocês no carnê de IPTU. Pouca adesão. Pouca adesão também não fiz. Certo? Como é que pode agora? Agora a prefeitura fez. Não pode, eu acho que... Agora, vem cá, a prefeitura pode desapropriar ali e fazer, né? Porque eu acho que ali realmente... Desapropriar onde? Dos dois lados ali e fazer uma marginal para aumentar a pista ali. Porque, inclusive, no plano diretor que o Baldo fez, segundo eu soube, tinha a obrigatoriedade desses particulares de deixar um recuo, né? Tem um recuo, tanto é que você não viu a construção lá do McDonald's? Aquele trecho ali é recuo. É um recuo. É uma área de domínio público. Então já existe. Houve uma época que tinha um muro ali na frente, mas já está no projeto ali, já é recuo. Agora, ainda assim, está inserido no loteamento público. Então, agora deixa ele fazer outra pergunta já emendando nessa aí, que é o mesmo tema, Chico, já que você entende. Ali em frente ao shopping foi feito um prédio comercial onde tem um banco embaixo, né? A Caixa Econômica. Aquilo ali está dentro desse recuo que a gente está falando aí. E ali fizeram o estacionamento privativo do prédio, que é cobrado para quem vai estacionar. Pode isso, se é uma área ali, como você falou, que já é domínio público, é um recuo? Olha, não pode. Se é área de domínio público, né? Está dentro do recuo, mas não pode. Não pode, eles estão cobrando. Mas agora pertence ao banco, né? O que eu fico estarrecido é que em cima tem o Ministério Público, né? Que critica isso, que fala disso, do uso de área pública. E você vai estacionar um carro ali, você tem que pagar. Tem uma cancela. O passeio ficou até prejudicado, porque a cancela está no passeio. Tem que ver. Você falou que está no domínio público. Tem que ver que se realmente está no domínio público. Porque segundo... Sabe por quê? Veja bem. Você vai... Se estenda e vai para o shopping, o limite é o mesmo e o shopping cobra. O shopping cobra. Se estende e vai... Mas o shopping pelo menos tem aquela pista do recuo onde você mas está no mesmo limite. Está no mesmo limite, Barroso. No mesmo limite. Não, mas o estacionamento... Eu entendi o que você está falando, mas o alinhamento é o mesmo. Se você vai para o lado esquerdo, você tem o outro prédio que é o Artumiro Fontes. O Artumiro que Fontes, também que também é privado. Certo? Então, você tem que verificar se não está inserido no recuo. Aí... Eu tenho a impressão porque eu acho que em Itabuna ninguém fiscaliza nada, viu, Chico? Na Feira Livre aqui, tinha gente que morava dentro da feira, né, construiu a edificação dentro de uma feira, então falta a fiscalização, né? Ô Barbosa, olha, se você retornar um pouquinho no tempo, você vai ver que a Praça do São Caetano tinha diversos barracos. Com a complacência do poder público, porque inclusive o próprio tinha fiscais que alimentavam aquela... Por que tirou? Não foi iniciativa... Pois é, não foi iniciativa do prefeito em si.
foi do Ministério Público. Ministério Público. Inseriu lá e mandou tirar todo mundo. Olha, falando em Feira de São Caetano, eu converso muito com os feirantes ali. Às vezes tem alguns que não acreditam. Essa feira vai voltar para cá? Eu acho que não, viu, minha senhora? Eu acho que a obra está parada. Mas sim, mas tem outro Tá aspecto. andando, Chico? Mas diz que aquela área tem um dono. Tem uma senhora, uma mulher que é a Não, dona a praça daquilo não ali. tem dono. A praça não tem. Isso eu não sei. Agora eu tive a curiosidade. Lá onde tem a feira. Eu tive Não, a cu- onde está a feira é do Kaufmann, mas a gente está Não, falando... aquele terreno? Aquele terreno, os Kaufmann entrou na justiça e pegou de volta. Onde tem Não, a mas feira de São ali já- Caetano? Aonde está a feira hoje. Não, eu tô falando Já do retomou, outro, já tá? Na foi Feira retomado. Já Velha. retomou a prefeitura? Na já Feira retomou? Velha. Não, a Feira Velha é uma praça. Ali é praça também? Ali é uma praça. Foi feito por fita mesmo. É, Simão Fita, mas a feira era na pracinha do bairro, onde hoje é uma Sim, praça. a Praça Simão Ficou Fita, Barbosa. pequena, Você não tá aí a entendendo. prefeitura transferiu para outra praça que Ali é armava outra circo. praça também? São Aquela duas praça praças. ali, Toné, quando eu cheguei em Itabuna, eu era criança, ali se armava circo. Eu era Sim, adolescente, sim. né? Ali Não é se da minha armava época, circo, mas era tudo uma bem. praça pública. Ó, tá dizendo que é mais novinha que Barbosa. Ela falou, não é da minha época. Esse circo eu não quando eu cheguei aqui, frequentava Toné já ainda. era famosa, rapaz, no colonismo Ela social. morava no Pontalzinho, não ia lá no São Caetano. Ela não ia no São Caetano, Será porque que era o Circo Toné era Nerino? chique. Circo Toné era igual o Nerino? personagem de novela, assim, sabe que falar? Eu sou chique, bem. Olha. Eu admirava o Toné, né? Porque era chique da cidade, né? Toné era chique. Agora, sobre a feira, eu tive a curiosidade, como é público, não tem problema. Passei um drone ali em cima e verifiquei que as fundações estão sendo feitas, já estão praticamente prontas. Eu soube, inclusive, que uma empresa que ganhou a concorrência para fazer a cobertura é daqui de Itabuna, né? Que é aquele que fez a passarela. Agora aí eu fiquei preocupado porque a passarela está enferrujando. Eu vou até ver se eu entrevisto ele, que é o Roberto, né? Roberto Barbosa, para ele vir aqui Roberto. dizer, porque ele não usou Roberto material Minazar. galvanizado, né? Chico entende disso, Chico. Por que está enferrujando aquela passarela, Olha, Chico? quando eu fui secretário, Aham. eu... Inclusive foi você que trabalhou naquela Nós fundação. fizemos, né? nós fizemos a especificação, e a especificação contemplava o aço SAC 41. Esse aço SAC 41, Aço 41? SAC 41, Saque 41. é um tipo de aço que ele cria, que eles chamam Uma crosta. uma crosta de oxidação, mas que protege, não Não dá enferruja. continuidade. As passarelas antigas de Salvador, você via parecendo que estava enferrujada, lembra-se? Mas quando Ali- limpava lá, Ali tava... não precisava nem limpar, que ali era uma proteção. Ah, Então, esse saco 40. Quando foi especificado isso. Agora, depois que eu saí, eu não sei se a especificação manteve ou não. ah. Então, o aço que está lá, com certeza não é o saco 41. tá enferrujando. Certo? Então, Inclusive eu fui lá, filmei, rapaz. está enferrujando aqueles por dois tubos motivos. menores já Primeiro estão foi a degradados. especificação que não foi a A adequada. ideal, né? E segundo, que não está tendo manutenção. Não está tendo manutenção. E outra coisa, o ferro está degradando já, está saltando já os pedaços, né? Vai, A né? única coisa que nos dá uma garantia que vai demorar mais para cair é aquele ferro, parece um trilho de trem, né? Aquele ferro mais grosso, né? Que são as vigas. Aquele ali vai demorar muito para degradar. Mas a ferragem menor já está degradada. Nós já Inclusive me tivemos preocupa até o piso. Nós já né? tivemos uma experiência aqui. Por exemplo, há alguns anos atrás, se você passasse em Itajuípe, você ia ver duas passarelas na lateral, lembra-se? É verdade, é. E essas passarelas deveriam ser também SAC 41 e que não existem mais. Aí. Oxidaram e foram para o chão. Coincidentemente, quem fez foi a mesma empresa. Então tem que verificar isso. Tem que verificar. Eu vou até entrevistar o Roberto para ele dizer aqui que tipo de material ele usou ali e se ele vai dar manutenção, né? Porque eu acho que o contrato da prefeitura deve ter lá especificado, né, esse material. E ali teve, olha, ali eu tenho, eu sou parte integrante daquele negócio, porque do projeto, né? Quando eu assumi a Secretaria de Infraestrutura, tinha lá recursos no governo Vani que não usaram. Quer dizer, por falta de interesse, por falta de não sei, de vontade, aí me disseram, olha, tem tais recursos aqui que estão perdidos. Aí eu pedi para marcar uma audiência em Brasília para o prefeito ir. O prefeito não pôde, eu fui. Então tinha lá 600 mil já perdido, que era para a construção da passarela. Tinha 2 milhões, parece 2 milhões e 800, que era um recurso aqui para
um trecho do esgoto da Nova Califórnia. Tinha 4 milhões e pouco perdido. Ninguém foi buscar custo lá. zero, rapaz. Para um esgoto do Daniel Gomes. E tinha três aqueles parques não, aquelas academias públicas ao ar livre. 250 mil reais para cada uma daquelas. Eu consegui, por sorte, consegui resgatar. Né? A passarela, os 600 mil. Foi esse aí, né? Foi feito. Os parques também, né? Não, perderam. Perdeu, foi, rapaz? Porque eles não fizeram. Não fizeram. Inclusive, seriam alocadas ali próximo do Berilo, outra ali na entrada do Banco Raso e uma terceira próxima onde já existe um ali. Então, foi perdido. São recursos, rapaz, que uma cidade carente, necessitando de recursos, e sai assim pelo ralo da mão. Pelo ralo. Agora, Chico, o tempo está já esgotando aqui pra gente. Para encerrar, quais são as obras assim que você, sendo prefeito, não pode deixar de ser feito? E eu queria que você falasse sobre a ponte que tem que ser construída em Itabuna. Onde seria essa ponte? Porque o prefeito está anunciando aí que vai construir uma na Mangabinha, né? Com a verba que ele tomou de empréstimo do Banco do Brasil. Como é que você vê isso? E você teria um projeto de mobilidade para Itabuna passando por essa ponte? Olha, nós estamos trabalhando numa equipe aí. Certo. Inclusive, eu tive uma reunião com a BUD. A BUD é um... Ele está no grupo Ação Comunitária ainda aqui? Tá, não é ação comunitária, o grupo da Ação Sul da Bahia em Ação. Sul da Bahia em Ação. Sul da Bahia em Ação. Inclusive, eu possivelmente devo ter uma reunião com eles. Certo. E eu conversando com a BUD me falou que esse grupo Itabuna em Ação, eles fez um plano de mobilidade e que passou para o prefeito. O prefeito não utilizou, certo? Eu vou sentar com eles e vou analisar também, certo? Vou ver o que evidentemente que precisa de algumas adequações. E dentro dessa análise a gente vai ver se constrói junto com o pessoal e abnegado, né, que está aí no grupo comigo, para ver se a gente cria uns projetos para dar mobilidade, para dar educação, para trazer educação, para segurança. Você vê algum vetor de crescimento para que lado aqui em Itabuna? O que é que você faria para a cidade se desenvolver, crescer, né? Voltar a crescer? Olha, o primeiro é revitalizar o CITA, certo? Centro Industrial. Centro Industrial de Itabuna, que está abandonado. Certo. Vetor de crescimento, infelizmente, vai ter que cruzar uma BR. Ali só tem o Poste Nordeste, Quando fizeram, só colocaram o Poste Nordeste? Poste Nordeste. Acho que tem uma outra lá, teve aquela indústria de beneficiamento do leite, que terminou falindo, a Cograp, né? E vem cá, e o polo moveleiro está onde? Está espalhado na cidade, né? Podia estar concentrado, tinha que ser ali. Tinha que ser lá, né? Porque ali é que deveria ser. Né? Então, se crescer para aquele lado, você tem uma infinidade de terreno ali para o fundo para crescer. Já cresceu para lá, por exemplo. Ali é em direção à Ferrada, né? Direção à Ferrada e direção a Itajuípe. Mas o parque industrial que você está falando é parte de Ferrada. Centro Industrial. Centro Industrial. Quando você vai ali perto do Parque de Exposição. Você vai para Ibicaraí. Isso ali. Antes do Parque de Exposição, ali por trás. Ali atrás, onde tem a distribuidora de petróleo. Por exemplo, rapaz, no governo, não sei se no governo Azevedo ou no governo... Acho que foi o governo Azevedo ou Vani. A Universidade Federal do Sul da Bahia veio se instalar aqui. Levaram para Ilhéus, rapaz. Foi do governo de Vani. Pois é, rapaz, ele rodou. E não deram um terreno. Meu Deus do céu, como é que pode, né, rapaz? Tanto espaço. A mesma coisa com o Atacadão também, Chico, que aquilo foi um vacilo. Levaram para Ilhéus, O presidente do Atacadão falou que muito queria grande Itabuna. E era a Vani também, que era... Não, ali foi no governo de Azevedo. De Azevedo, E o Atacadão não é só o Atacadão em si. Não, é o entorno O Atacadão tem junto a ele o Cidadele. Que é um condomínio que levou agora quantos moradores para Ilhéus? Aí você leva tudo para Ilhéus. IPTU, você leva ITIV, você leva tudo. Tudo. Né? Todos os impostos municipais vão para lá. E o que a Prefeitura de Ilhéus investe? Nada. E outra coisa mais grave, né? Quer dizer, mais grave, não é tudo é grave. Quem sai do centro para lá não pega transporte urbano. Não pode, né?
Você pega um transporte interurbano. Intermunicipal, É um absurdo isso. É uma série de coisas, viu, amigo? Não é fácil, não. Aí vai fazer, ainda tem uma pergunta. vai fazer em 4 anos. Eu quero saber Isso. que Não você, sei nem qual a se chegou lá. proposta que você, qual a proposta, Chico, você teria para acabar com aquela imundície do centro comercial? Para acabar ou revitalizar, o que você pensaria em fazer ali? Ali é um entreposto muito importante. Importantíssimo. Primeiro, chamar os comerciantes, que é parte integrante, né? Discutir com eles e revitalizar e reformar todo. Porque parece que não tem sanitário lá, Não tem a nada. administração é ruim, não tem cobertura, só tem no entorno. E é um Não tem- imundície. Então, não, aí tem realmente que sentar e definir e escolher como prioridade. Que ali está atendendo, está no centro, Tá no centro de Itabuna. E atendendo atende toda a o comunidade. município de todo lugar. É um entorno, é um movimento muito grande aquilo ali. Caminhões e caminhões Olha, ali de hortifruti. Toné, Itabuna não está aproveitando o momento atual. Por exemplo, veja bem, ó, eu sempre falo isso. Nós estamos a 34 quilômetros de Ilhéus. Em Ilhéus já é realidade um porto que está saindo. Porto Sul. Ilhéus já é a realidade, Ferrovia. a ferrovia. Como nós estamos no cruzamento de duas BRs, 415 e 101. E a gente vai deixar isso passar? Certo? Não pode. Ninguém Aqui está tem que ser discutindo isso. um entreposto. A gente tem que ter um Logística. porto seco, a gente tem que ter infraestrutura para atender o porto, para atender a demanda, indústria para reformar o que tem lá, certo? E a gente A gente tá vendo o navio e vendo a banda passar. Não pode, rapaz. Aí a banda passa, você fica só... Mas aí isso é má gestão, né? Má gestão, também falta de vontade política, não é isso? Aí eu vou ficar discutindo... Vamos botar o pancadão, vamos botar a festa, vamos dizer. Eu não posso ficar. Entendeu? A gente tem que discutir coisas maiores. sérias, A festa é boa, é excelente. E aí você está falando de geração de emprego quando você fala disso aí, né? Pois e ninguém está discutindo isso. Não pode. Eu já até propus aqui pela TVI um fórum de debate sobre essa questão do aproveitamento desse investimento que está vindo para o sul da Bahia, que é o Porto Sul, a ferrovia, viria até um aeroporto, mas já não vem mais, né? Então, Você, não sei se já está no tempo, ainda já encerrou. pode falar. Tá? Você 5 vai minutos. em Gramado. O que você tem lá como ponto turístico? Tirando o frio, só tem um chocolate. Chocolate. Ele não Como produz que a um gente- grão de cacau. Como A gente cacau. tem a matéria-prima. Como é que a gente aqui produz cacau, produz chocolate E não explora tem, isso. não explora? Porque não faz aqui no Ilhéus, está tendo A feira, né? Aqui tinha que ter. Eu acho Aqui tinha que ter, rapaz, a festa do cacau, como já teve antes, entendeu? Pois é. Você fazer como tem lá em Gramado, lá também tem a festa da uva, né? Isso. Aqui a gente fazer lá no Rio Grande do Sul, aqui a gente faria em Caxias. Aqui a gente poderia fazer a festa do cacau, né? Com desfile, com tudo, promover lojas de Antigamente chocolate. tinha eleição pro de turista vir Miss, aqui. Rainha do Cacau. O chocolate poderia ser o grande atrativo turístico atrativo daqui. turístico e de recurso. E de recursos. Hoje tem fazendas aqui turísticas, era só agregar isso a um comércio de chocolate. E aqui já tem um comércio já significativo de chocolates finos. Ó, Não é? a agricultura nossa tem uma série de fatores positivos. Primeiro, são minifúndios, são fazendas pequenas, né? Com densidade de trabalhador. A cada 20 hectares você tem 5 funcionários, certo? E para ela ser implantada tem que ter o sombreamento. Se tem um sombreamento, a gente tem o quê? Tem um custo que pode buscar, que é o carbono. O crédito de carbono que está na moda aí, não está na moda? Está na moda. Então ninguém explora. Ninguém explora isso. A gente falou isso aqui esses dias com a Rosa Penza que esteve aqui, que ela é entusiasta, né, por esse Conheço. tema. Mas infelizmente ela estava dizendo aqui, as pessoas não querem dar ouvido a isso, ficam achando que é uma utopia. Mas se não fizer algo agora, aí vira utopia mesmo. Estão Você pode deixando o fazer. barco passar. Você roda na Europa toda, você não vê floresta. Como é que eles estão cobrando a gente aqui? Por isso que eles estão de olho na gente, né? No que é nosso. Na alimentação deles. Chico, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, né? Claro que nós teremos outras oportunidades mais à frente, né? Para a gente discutir Itabuna, discutir os interesses da cidade e fica aqui à disposição para algo mais que você queira acrescentar. Não, eu tenho que agradecer a você, a Toné, a Bárbara e a todo esse ouvinte que está
assistindo a gente aí para poder discutir Itabuna. Na oportunidade que tiver, estaremos juntos. Não para discutir nome, mas para discutir a cidade. Com certeza. E eu parabenizo a você, Chico, por quê? Porque a gente ouve muito, né? Há muitos anos isso já vem, é a consequência que temos hoje, né? No Brasil todo. As pessoas de bem falam assim, não vou me meter com política, não, deixa isso para lá, deixa outro lá. E nesse deixa outro lá, as coisas vão acontecendo como estão aí acontecendo. Então, o cidadão, ele tem esse papel também. Se ele acha que pode fazer algo pela sua cidade, pela sua população, né, Toné? Pela sua comunidade, ele tem que se arregaçar a manga e falar, não, por que não? Eu vou tentar, se perder faz parte do jogo, né? Eu não estou preocupado em ganhar, não. Estou preocupado se ganhar, tentar resolver. Pois né? entendeu? E depois tem que mostrar conhecimento da cidade. Conhecimento da Isso causa. também que é muito importante que a gente conhece. Tem gente que vai ser candidato no oba-oba, né? Porque o nome apareceu bem ali na pesquisa. Sim, mas precisa ver se tem capacidade administrativa, se tem arcabouço, né? A palavra que está na moda agora, né? Arcabouço. Mas lá é o arcabouço fiscal. Até pela pesquisa, eu estou lá embaixo. Não, mas é um momento, né? Mas Itabuna tem muita curiosidade, né? Itabuna nunca elegeu nenhum candidato que um ano antes estava bem na pesquisa. Eu me lembro que teve um ano que Augusto era líder de ponta a ponta, não ganhou. Outro ano, o capitão Fábio era líder, não ganhou. Então, Itabuna tem isso. Já veio Mangabeira já liderou também um ano antes, não ganhou. Então, a eleição só é decidida 6 meses antes. Não adianta começar agora. Claro que é bom você já se mostrar... Daqui a um ano a gente já deve ter uma... o que vai decidir a eleição mesmo é 6 meses antes. Quando tiver convenção, quando começarem os programas de rádio e televisão, que o povo começa a saber realmente quem é candidato, né? Porque hoje, às vezes, tem 10 candidatos, quando chega lá, filtra, fica os 5, 4... Então as coisas mudam muito, mas eu tenho certeza que o que a gente está vendo hoje não é o mesmo quadro que vamos ver em março do ano que vem. Ano que vem é outra história. Eu olho pesquisa, né, porque é bom saber, né, mas... Pesquisa lhe dá uma tendência, né? Dá uma tendência, mas é bom para o adversário, né, no caso você que vai ser candidato, saber quem está liderando, como é que você vai trabalhar em cima daquele adversário, mas lá na frente é que vai saber mesmo quem vai beber água, né, Toné? Mas eu acho que Chico tem tudo, porque conhece a cidade, é interessado em resolver os problemas Entende da de cidade. infraestrutura, né? É um engenheiro, construtor, é um empresário que constrói muitos edifícios aqui na cidade, diga-se de passagem, bons prédios, né? Edifícios bem construídos. Então, é uma pessoa que, pelo menos, está preparada para a questão infraestrutura, né? E isso é bom, isso nos anima, porque a gente quer ver uma cidade lá na frente tendo bons candidatos para a gente poder escolher. Não adianta chegar na urna lá e dizer assim, vou votar nesse que é o menos pior. E ele falou num ponto muito importante aí que muitos estão esquecendo, que é o saneamento básico. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Esse é o problema sério que tem que ser atacado pelo próximo prefeito, né? E os prefeitos não gostam de fazer isso, né? Porque fica debaixo do chão, ninguém vê. O último que investiu forte nisso aí foi o Duque, né? O Baldo e Fernando chegaram a investir na macro drenagem, né? Ali na rodoviária, o Baldo investiu muito ali acho que foi São Caetano, né? Fez muito esgoto ali naquelas ruas, né? O Duque eu não sei, que eu não estava aqui. Mas, enfim, é um trabalho realmente fica escondido. Mas é um trabalho que necessário, previne doenças, né? Quando você faz o saneamento, você tira... A cada real que você investe em saneamento, você tira o custo de R$1.000 na saúde, Na sabe? saúde, Exatamente. E a gente ainda está penalizado aqui com doenças que já foram erradicadas que estão voltando, né, rapaz? Chico, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Ok. Obrigado e boa sorte. Conversamos aqui com Francisco França, popular Chico França, né? Muita gente conhece assim, carinhosamente falando, né? Um empresário de sucesso aqui da cidade que agora resolveu entrar na política, é pré-candidato a prefeito de Itabuna, né? E a gente fica feliz, como eu disse aqui, com essa iniciativa. Toné? Eu acho que Chico tem tudo para adiantar mesmo essa cidade, para avançar. Tem muitas demandas? Tem muitas demandas, mas eu acho que você chega lá. Boa sorte, viu, Chico? É uma caminhada difícil, complexa. Olha, Chico, eu vi você conversando no Beco do Chico com Geraldo Simões, do PT. Esse casamento não pode dar certo, PL com PT, né? Só para encerrar. Ali é cidadania, né?
Eu conversei com o Geraldo, já conversei com o Guinho, eu já conversei com o Azevedo. Então, a cidade é pequena, nós temos que discutir como cidadão. Como cidadão, eu discuto com qualquer um. Agora, temos ideologias distintas, temos maneira de resolver os problemas de forma distinta. Ele tem uma forma e eu tenho outra. É isso aí. Tive sábado, eu fui entrevistado no programa da Interativa, e depois o programa da Interativa é concomitantemente no estúdio e no boteco do Gaúcho. E, olha, você tem que ir lá, não, vem cá. Eu fui. Quando eu cheguei lá, encontrei o Manuel Porfírio. Conversamos e tem até foto. PT, né? Tem até foto circulando aí. Estava lá logo em seguida, quando o Manuel Porfírio saiu, entrou, chegou Pancadinha, aqui também conversando e tem foto girando. Então eu estou muito eclético, né? O diálogo, tá certo. Eu converso com todos, não tem. Não, mas é isso aí, tem que conversar mesmo, né? E até para você medir também os adversários, porque lá adiante a briga vai começar. Né? De repente a briga que eu digo no bom sentido. Eu sei, de repente, até pegar experiências, porque como eu sou neófito em política, eu vou pegando experiência com essa turma. É, isso aí. Bom, gente, conversamos então aí com o Francisco França. E volte sempre aqui, amigo. Olha, Toné, tem uma notícia aqui, né, da Polícia Rodoviária Estadual, que realizou neste final de semana aqui abordagens e fiscalizações nas BAs, né, 120, trecho de acesso a Itapé, e na 001 em Itacaré, na BA 290 e também na 690 em Medeiros Neto, por conta das festividades juninas, antecipando aí nessas localidades. Mas teve um acidente feio, muito feio aqui próximo a nós, aqui em Arataca. Foi. Morreram 6 pessoas. 3 de uma só família, e jovens, viu? Bateu com uma colisão com um ônibus da Águia Branca, se não me engano. Foi terrível uma coisa aquilo muito triste. Muito triste. 6 pessoas, eles estavam vindo de uma festa em Pratas, que era 5h30 da manhã, você imagina. 6 pessoas num carro pequeno, aí você imagina o que foi que houve, né? Ninguém sabe dizer. Lamentável. O que houve mesmo, mas foi feio. O prefeito até descancelou as festas juninas de Arataca por força desse acidente. Foram 6 pessoas. Muito triste, né? Para uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena. A especializada, Toné, atuou aí na rodovia estadual com ações de fiscalização, patrulhamento diante do fluxo, né, de pessoas que se deslocam aí, né, entre as cidades aí para curtir essas festas juninas, além de reforçar o policiamento local à noite. A fiscalização foi realizada. Peraí, a câmera parou ali, então, né? Bota as imagens aí da Polícia Rodoviária, isso. A fiscalização foi realizada com a utilização de radares para monitorar os limites de velocidade permitida nas rodovias, com etilômetro para verificar o uso de bebida alcoólica combinado à direção pelos motoristas. Verificação do porte obrigatório de documentos do condutor do veículo, além de abordagens preventivas para coibir a circulação de drogas e armas de fogo dentro dos carros. Parabéns à Polícia Rodoviária Estadual, que vem fazendo esse belo trabalho aí, né? Todas as festas aí, atuando firme para coibir a violência no trânsito. Mesmo assim, a gente tem ainda tragédias como essa registrada ontem na BR-101, nas proximidades do município de Arataca, né? Até porque, Barbosinha, essa época é uma época muito complexa e o fluxo de trânsito nas rodovias é muito grande, muito intenso para essa cidade do interior, principalmente para quem faz festa, como a cidade de Bicuí, que é, né, muito famosa, Itapé também, Itapé, Bicaraí, Bicuí, Tororó. Então tem que ter cuidado. E vai ter o etilômetro? Tá bom, tem que ter. Se for beber, não dirija, não funciona. Vai pra... tô bem, dirijo bem. Não dirige. Quando você volta bebendo, você volta embriagado. Sua perspectiva de estrada, de rodovia, de obstáculo diminui consideravelmente. Tem que ter cuidado. E o motorista, Toné, ele bebendo, ele não sente isso. Ele, pelo contrário, ele se julga o melhor motorista do mundo. E ali está fora da pista até, tá para cair no despenhadeiro. E pode ter também, inclusive, cochilar. É um perigo. Eu estava vendo as fotos desse acidente de ontem, lá em Arataca. Dá para ver o pneu do carro, um Fiat Uno, careca. Imagine.
Então você precisa frear, não dá tempo mais, você acabou debaixo de um ônibus. E se tiver chovendo, pior, né? Pois é. Rápido. Com pneu novo já é ruim, imagine. Bárbara. Tragédia. Foi uma tragédia mesmo que aconteceu, né? Teve 6 mortos e uma pessoa ferida, esse acidente. Olha, nós estamos no link agora com o doutor Mário Sérgio de Feira de Santana. Ele vai conversar com a gente principalmente sobre a doação de sangue, né? A gente está acabando de noticiar. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, doutor. É Feira de Santana ou Teixeira? É Feira de Santana, né, doutor Mário Sérgio? Eu amo Feira de Santana, mas hoje eu estou em Teixeira de Freitas, tá bom? Hoje ele está em Teixeira de Freitas, mas ele... Eu sabia, porque a última vez que ele falou com a gente, ele estava em Teixeira, né? Agora ele é de Feira, né, que ele falou. Bom dia, doutor. Obrigado mais uma vez por estar participando aqui com a gente. Doutor Mário, a gente acabou de noticiar que é um acidente que teve 5 mortos e teve um ferido, e a gente gostaria de falar com o senhor sobre doação de sangue, a importância da doação de sangue justamente nessa época junina, em que estão tendo muitos acidentes, né? E é necessário ter o banco de sangue de reserva para essas pessoas, né? Qual é o tipo de doença, doutor, que não pode doar sangue? Quem é que não pode doar sangue? Dá para explicar aí? Vamos falar sobre esses assuntos, vamos tentar tirar pelo menos as dúvidas mais pertinentes, tá certo? A Bárbara bem lembrou, infelizmente com os festejos, infelizmente com o excesso de velocidade, infelizmente com o consumo do álcool, o álcool que no primeiro momento ele é uma droga desinibidora, mas num segundo momento você aumentando a dose, ele se torna depressor do sistema nervoso. E aí é onde os acidentes acabam ocorrendo, né? Quando o acidente ocorre, infelizmente as pessoas elas sofrem várias lesões, a maioria das vezes, então são pacientes politraumatizados e muitas das vezes eles vão precisar do sangue. Na data de hoje, a medicina ainda não descobriu um substituto para o sangue humano, tá? Nós não temos esse substituto. Então, essas pessoas que felizmente se acidentam, que são politraumatizados, se elas perdem muito sangue lá no local, ou se depois elas são transferidas para um hospital, elas vão necessitar receber o sangue para ter uma chance de sobreviverem. Todos nós achamos muito bacana quando a pessoa fala assim, olha, eu dou sangue, eu sou doador. Todo mundo acha isso bacana, mas eu quero deixar aqui o meu questionamento, né? Quantas vezes a gente já doou sangue na vida, já doou sangue esse ano, ou pretende doar sangue? Porque esse sangue ainda não há substituto para ele. Ele não é uma substância, eles são várias substâncias. Então, cada bolsa de sangue doada, você consegue salvar ali até 4 vidas. Porém, respondendo à sua pergunta, ao seu questionamento, há certas patologias ou certas condições que não permitem uma doação de sangue. E, às vezes, coisas mais simples ou coisas mais graves. Mas, por exemplo, se um paciente tem uma doença que é transmitida pelo sangue, então ele não vai ser um bom doador de sangue, porque esse sangue, na verdade, ele está doando para salvar a vida de alguém. Então, se ele tem alguma doença, qualquer doença transmitida, que seja transmitida pelo sangue, ele é desaconselhado, ele é até impedido, né, de fazer essa doação, porque não vai valer a pena. Doutor Mário, por que não pode doar sangue se tiver tatuagem? A questão de contaminação, em que situações, além de patologia, a pessoa não pode doar? Então vamos lá, olha só. Quem se propõe a doar sangue, inicialmente vai até um centro de colheita de sangue, né? Então vai ser feita uma série de perguntas, uma série de questionamentos para essa pessoa. Então, por exemplo, tatuagem, bem, é desaconselhável doar o sangue, porque tem a questão da agulha e a gente não sabe ali aquela esterilização se foi feita adequadamente. O mesmo raciocínio, Bárbara, você pode fazer para aquela pessoa que usa o piercing. A gente não sabe muito bem como é que está aquilo ali. Mas aí, depois de um ano que está com aquele piercing, não apareceu nada, aí sim, a gente libera essa doação. Então, a pessoa que vai se propor doar sangue,
ela vai até um centro de colheita de sangue, vai ser feita toda uma entrevista e onde vai ser questionado uma série de fatores. A pessoa tem hepatite B, a pessoa tem hepatite C, a pessoa tem HIV, a pessoa tem sífilis, a pessoa tem mais de 50 quilos ou mais de 55 quilos, dependendo da onde está sendo feita a colheita desse sangue. A pessoa, por exemplo, teve uma febre, teve uma gripe com menos de 7 dias. Então, o que eu quero que fique claro aqui é que todas as perguntas, todos os questionamentos que são feitos, doar sangue é um ato de amor, né? Quem está se sentindo bem é quem faz a doação e quem está tendo sua vida ali salva é quem recebe esse sangue. Então, o que acontece? É preciso que a gente garanta uma qualidade desse sangue, que essa doação não seja um prejuízo para quem doa e que essa doação não seja um prejuízo para quem recebe esse sangue. Doutor Mário, quando chega, além de doação de sangue, a gente vai comentar outro assunto agora. Quando chega a época de festa, né? A pessoa tá seguindo até uma dieta certa, e quando chega na época de festa, chuta o balde, né? E vai comer tudo o que tem direito, né? Com relação ao sal, ao sódio, e ao sal que tem principal, né? Esse componente. No caso, a alimentação, né, que causa doenças de hipertensão, doenças vasculares. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Mais uma vez, eu quero deixar aqui claro que eu sou médico de família e comunidade, e a medicina de família e comunidade, ela acredita muito na educação, e acredita muito na prevenção, e acredita muito na orientação. Quantas vezes as pessoas não estragam a sua saúde por não ter uma orientação, por não ter uma informação adequada? Então, vamos falar um pouquinho do sal, vamos falar um pouquinho do sódio. O sal é uma coisa boa, não é isso? O sal está até na Bíblia, não é isso? Imagine alguns anos atrás, séculos atrás, né? Como é que os nossos antepassados conseguiam preservar a qualidade dos alimentos, que os alimentos não estragassem? Não havia geladeira. Então, a gente salgava e salgava bastante os alimentos, a carne, por exemplo. Então, o sal era algo que preservava, era algo que protegia, e até hoje o sal é um dos melhores conservantes conhecidos. Então, o que acontece? Para ficar bem claro o que eu vou falar aqui. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que as pessoas façam a ingestão de até 2 gramas de sal por dia. Então, de novo, até 2 gramas de sal por dia. Isso é a recomendação. O brasileiro, em média, ele está consumindo 5 gramas ou até mais do que isso. Mas, olha só, o sal que você ainda está vendo, esse é até fácil de você tentar controlar, não é isso? Mas e o sal que você não está vendo? Mas, doutor Mário, onde é que está esse sal que eu não estou vendo? Onde é que está esse sódio que eu não estou vendo? O sódio é o componente do sal. Esse sal que você não está vendo, está ali no macarrão instantâneo, está ali no molho de tomate, está ali na azeitona, que vem naquele frasco, né, extremamente salgada. Esse sal, ele está em vários outros alimentos que você nem percebe que ele é salgado, por aquilo que eu acabei de falar, porque o sal, ele é um excelente conservante. O sódio, que é um elemento que está no sal de cozinha e que é o responsável mais direto pelo aumento da pressão arterial das pessoas, ele está até em certos adoçantes, ele está no refrigerante que as pessoas bebem. Então, é preciso, é difícil, mas que a gente se habitue a dar uma olhadinha no rótulo dos alimentos e mantenha os seus níveis pressóricos controlados. Vá à sua unidade básica de saúde, dá uma olhadinha como é que está a sua pressão, tá? Ninguém morre de pressão alta, não é isso? Mas a pessoa morre de derrame, morre de infarto, morre de insuficiência renal. E a pressão alta é a grande causadora desses problemas. Ô, doutor.
Tá um eco aí. Deixa eu te perguntar, a gente está vendo aqui recentemente, né, o caso que aconteceu em Campinas, em São Paulo, onde carrapatos, né, acabaram infectando as pessoas da febre da maculosa, né? Aqui no sul da Bahia a gente tem muita capivara, né? A gente tem que é um condutor desse carrapato, né? E agora as pessoas tendem a passar o São João nas fazendas, nos sítios, nas roças. Como se prevenir aí de não pegar um carrapato como esse? Essa semana, principalmente, né, a gente viu falar muito sobre essa doença, sobre o carrapato. Até a gente que é médico, sempre onde a gente vai, alguém pergunta, né? Febre maculosa causada por uma ou duas bactérias presentes em um carrapato chamado de carrapato estrela. Como você já citou, os casos têm se concentrado nessa região. Veja bem, nós estamos aqui para dar boa informação, não é isso? Não é nem criar pânico e não é nem que as pessoas se descuidem. Mas o Covid também começou lá na China, né? Bem longe da gente. E olha o que aconteceu depois. Então, o que a gente já vai falar aqui é isso que você já adiantou. Causado por esse carrapato que está presente em alguns animais que são encontrados em fazendas. Então, aquele pessoal que tem ido para a fazenda, que tem manuseado com esses animais, primeira recomendação, vamos usar roupas mais claras, né? O carrapato é extremamente pequeno, então se você utiliza roupas claras, você tem uma chance maior de visualização. No mais, eu quero que a população, na medida do possível, sinta-se relativamente tranquilizada, porque a Secretaria de Saúde, as secretarias municipais, elas têm o serviço de vigilância epidemiológica e todos nós que estudamos com amor a medicina e que nossa maior alegria é o bem-estar, é a saúde da população, nós estamos atentos, tá? Essa semana também eu peguei alguns casos suspeitos, veja o que eu estou falando, casos suspeitos. E a gente deve suspeitar, porque senão a gente não faz diagnóstico. Se a gente não achar que a gente nunca vai pensar que seja aquilo ali, tá certo? Então, cuidado com as fazendas, roupas claras, repelente é uma boa estar usando, bota, chegar em casa, olha a roupa, olha direitinho. A febre maculosa é uma doença muito ruim, né? A pessoa sente febre, sente dor de cabeça, dor visual, a pessoa sente um mal-estar geral, e de repente começa eu vou falar aqui manchas, né? Pontos avermelhados nas mãos, nos pés, na palma da mão, na palma do pé, incha. Isso aí tudo por leigo é difícil até você saber se é ou se não é, né? Então procure o seu médico, qualquer dúvida, tá certo? Procure que o médico vai estar olhando ali com um olhar mais atencioso para o seu caso, coletar a sua história clínica, ver se tem mais alguém na família que está assim. E o tratamento, por incrível que pareça, o remédio a gente tem. É um tratamento com antibióticos, então é um tratamento relativamente simples. Na medicina tem uma frase que eu gosto, né? Para a gente tratar bem uma doença, primeiro a gente tem que saber o que ela é. Depois que você saber o que ela é, tiver certeza do diagnóstico, o tratamento fica mais fácil, fica mais facilitado. As pessoas que procuram um médico, né, um pronto atendimento, um pronto-socorro ou uma UPA, né, aí vai lá com a dor de cabeça, aparentemente é uma coisa boba, né, o médico fala, não, pode ser uma virose, vai para casa, toma um remédio, e aí como saber, né, se aquilo é algo mais grave, é a sinalização de um AVC ou de uma doença como essa aí que pode ser terminal e a pessoa não sabe, né? Como é que um médico num pronto atendimento pode ter esse conhecimento e não deixar a pessoa voltar para casa sem um diagnóstico mais preciso, doutor? Que a gente ouve muito, né? Como eu ouvi lá nesse caso em Campinas, uma das famílias falarem, né? Ah, se o médico tivesse diagnosticado melhor, a moça não tinha morrido e tal. A gente sabe que a morte também tudo é uma desculpa, né? Quando tem que morrer não tem jeito. Mas
esse diagnóstico mais apressado, que é até satisfatório, né? Quem não quer ficar bem, né? O médico fala, ó, vá para casa, toma uma água aí que vai melhorar, vai tomando água, bastante água, e isso é só uma virose, vai passar e tal. A pessoa vai feliz para casa, né? Não quer ficar internada. Mas não seria o caso de aprofundar mais essas consultas, doutor, na sua opinião? Na minha opinião de todo mundo que faz a boa medicina, lógico, a gente sempre tem que aprofundar mais. Sempre tem que aprofundar, né? O grande desafio na medicina é o diagnóstico. Você falou aí, ó, o paciente chega com dor de cabeça. Existe registrar 350 causas para dor de cabeça. Então, eu preciso dessa dor de cabeça, mas eu preciso também de uma febre, eu preciso também de um mal-estar, eu preciso também dessa história de ter ido para a fazenda, de repente ter visto o carrapato. Então, é uma série de fatores. Agora, na dúvida, a boa medicina ela é feita por cautela. Eu não mando para casa que eu tenho certeza que eu estou na dúvida, né? Ou se eu mando para casa, eu mando com uma vigilância. Eu peço o apoio da unidade básica de saúde, do médico da unidade básica de saúde, do enfermeiro da unidade básica de saúde. Eu oriento bem o meu paciente. A grande maioria das minhas receitas, quem eu já atendi sabe disso. A grande maioria delas eu escrevo lá, em letras garrafais. Em caso de não melhora dos sintomas, deve retornar imediatamente. Deve retornar imediatamente. Eu acho que, às vezes, o atendimento... Você viu o paciente uma vez, faz aquele atendimento no consultório, passou o remédio, às vezes isso é até um pouco pobre, né? E é por isso que eu gosto muito, eu sou defensor da medicina de família e comunidade. O médico conhece o paciente conhece o médico. Porque é só mediante um acompanhamento do histórico de saúde que você realmente consegue fazer a mudança da realidade de saúde daquela população e você acaba evitando essas coisas que são tão tristes, né? Uma vez, foi até em Itabuna, um rapaz extremamente alto, o retrovisor do ônibus bateu na cabeça dele. Ele foi para o hospital, ele foi no médico, estava falando, estava verbalizando, estava fazendo tudo, estava com a dorzinha, foi para casa. O que aconteceu? Esse rapaz morreu 1 dia e meio depois. Por que ele morreu? Porque lá dentro ficou sangrando, complicou, aumentou a pressão intracraniana e, se de repente o colega que cuidou desse paciente fosse um pouquinho mais cuidadoso, né? Eu concordo com você, a morte sempre procura desculpas, né? Nós somos humanos, doutor Mário é humano, vocês são humanos. O que a gente vai trabalhar é para reduzir ao máximo as falhas. O paciente, ele é o amor de alguém, a mãe de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém. Voltar, doutor Mário, a questão de hipertensão. Por exemplo, eu sou uma pessoa hipertensa e tomo remédio tudo direitinho. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, eu vou beber, já tomou o remédio? O remédio protege a pessoa para beber, para fazer qualquer extravagância contra a hipertensão, para não ter a pressão alta? O áudio chegou aqui para mim, não foi tão bom, mas eu acho que eu entendi assim, se tomar o remédio pode beber, eu não sei se foi por aí, né? Exatamente, e protege mesmo contra a pressão alta. Não, toma um remédio, eu vou beber, então toma um remédio, já tomou seu remédio de pressão? Blinda realmente a pressão alta? Pois é aquilo que a gente está falando, tá certo? O álcool, no primeiro momento, ele gera alegrias, né? Ele desinibe o córtex pré-frontal. A pessoa vê um mundo mais colorido, mais bonito, né? Mais azul, mais verde, não sei, né? Mas vê melhor, né? Mas depois ele causa uma depressão do sistema nervoso central. Isso eu estou falando com relação ao sistema nervoso. Mas o álcool, na realidade, a gente não aconselha que a pessoa beba tanto quanto a gente vê que as pessoas bebem, né? Porque a longo prazo a gente vai ter problemas estomacais, a gente vai ter problemas no fígado, a temida cirrose, temidos cânceres hepáticos,
E o álcool também, ele influencia os nossos níveis pressóricos, tá certo? Então, ele também vai deixar pior a hipertensão daquela pessoa. Os remédios que nós temos hoje, eu acho que são remédios ótimos, maravilhosos, né, eficientes, muitos, inclusive, a grande maioria dados de forma gratuita pelo SUS. Mas tem que ter moderação, né? Não adianta tomar remédio de um lado e tomar muita bebida alcoólica do outro lado, né? O que isso aí vai gerar? Então tem que ter a moderação e tem que procurar sempre o seu médico, né? O que eu quero que as pessoas que estejam em casa nos assistindo façam, é um favor que o doutor Mário está pedindo, conheçam o seu nível pressórico, pelo menos 2, 3, 4 vezes no ano, vê como é que está. Se tiver alto, vê de novo. Vê de novo. Se você vê, epa, tá ficando alto, procure um médico. O tratamento é fácil, o tratamento é simples. O tratamento ele começa com mudança do estilo de vida. Quem fuma, vamos pensar em abandonar o cigarro. Quem bebe, está exagerando, vamos pensar em moderação. Quem está gordinho, vamos pensar na caminhada. A gente consegue ver aqui na atenção básica muito paciente que não precisa nem tomar remédio. Olha que maravilha, né? Porque ele mudou o estilo de vida. E essa mudança do estilo de vida, ela não é um benefício só para a pressão, mas ela é um benefício para o diabetes, para a osteoporose, para o câncer, para o Alzheimer, para a demência. A medicina, você me falou de remédio, né? A medicina não tem nenhuma pílula tão eficiente para o bem-estar das pessoas quanto o exercício físico, atividade física, né? Vamos começar por caminhada, quem puder. Se corta o efeito se ela ingerir álcool, se corta... Não, ela queria saber isso mesmo, se o remédio protegeria para não subir a pressão, entendeu? Mas ele explicou que não tem nada a ver, o álcool vai fazer subir a pressão de qualquer maneira mais adiante, né? Além de outros problemas. Que o álcool corta o efeito, né? Não, o doutor vai explicar melhor do que eu aí. O álcool junto também, com o remédio químico pode trazer até outros problemas para a saúde, né? Por exemplo, remédios que se usa para a saúde mental, se você misturar com bebida, você pode parar no hospital, né? Tivemos casos aí de artistas, né? Que tomaram Rivotril com álcool, né? Isso é importante explicar. Só doido para tomar isso. Pois é. Tomar remédio controlar tarja preta e beber. Eu estou falando aqui, mas eu não tenho lugar de fala aí. O lugar de fala é do médico, né? Do doutor. Só estou explicando aqui para ela que o remédio não é um salvo-conduto para você beber. E foi isso que eu perguntei. Não é. A minha pergunta foi exatamente essa. E o médico explicou aí, não é, né? O álcool ele vai lhe prejudicar de qualquer forma depois. Mas, doutor, eu queria até aproveitar que o tempo já acabou, né? Agradecer o senhor mais uma vez aí por participar aqui do nosso programa. E volte sempre outras vezes aqui. Ok, eu que agradeço e continuo à disposição. Eu sei que medicina é um assunto gigante, né? Mas se a gente sempre puder, né, ou eu ou outro colega, tiver um espaçozinho para estar falando para as pessoas, porque quem está em casa com certeza aprende muita coisa, né? Muita coisa boa, muita coisa útil. Então a gente continua à disposição, sem dúvidas. A gente vê a sua dedicação nessa causa aí de médico da família, que eu acho que isso é muito importante. E hoje a gente vê pouco isso, né? Os médicos não querem fazer esse trabalho médico da família, né? Principalmente clínico geral. Hoje cada um quer ter sua especialização. E aí, você está com esse problema, procure esse outro médico aqui, procure outro médico, né? Ninguém quer ser um médico da família. Então, parabéns aí por essa dedicação. Espero que outros doutores, Mário Sérgio, apareçam aí, né, com essa causa bonita aí, viu? Obrigado, doutor Mário. Vamos lhe convidar outras vezes aqui, viu, doutor? Um abraço, uma boa tarde. Bom, o tempo acabou, Toneba. E não falamos do Brasil e Guiné, que fiasco. E agora vem Brasil e Senegal. 4-1, né? Coisão, grandes seleções. Olha, eu gosto muito do Edinaldo Faria, né? Que é o Rodrigues. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Eu tive a oportunidade de conhecer o Edinaldo quando eu estava em outra televisão.
O Edinaldo... Ele não era presidente da Federação Baiana? Da Federação Baiana. Eu fiz uma crítica na época, ele me ligou, a gente foi conversar, ficamos amigos. Na época eu consegui até o Campeonato Baiano para essa outra empresa transmitir, né? E ficamos amigos. Mas tem uma coisa que eu não estou gostando no Edinaldo, né? Essa coisa do técnico estrangeiro. Não é a mesma coisa, sabe, né? Estão de olho no Ancelotti. É um grande técnico. O Brasil pode até ser campeão com ele, mas eu não Nós somos tricampeões. Eu não estou discutindo nem a qualidade dele, sabe, Toné? Campeões e não precisamos de gente de fora. Não, bobagem. Eu acho que o que precisa é nossos técnicos se atualizarem mais, né? Porque o que é que aconteceu, Toné? A Europa, que não tem o talento da América do Sul, ela resolveu banir o drible, a arte do futebol. Agora é só tática. Quem joga futebol na Europa é baseado na tática e no toque de bola. Hoje qualquer pessoa que souber tocar a bola e for obediente taticamente vira um jogador de futebol. E eu vi ontem falando também que o tal do chutão está na moda, né? Então a gente quer o quê? A gente quer transformar nossa arte nesse futebol europeu? Aí não, eu não sou a favor. A gente perdeu as nossas características. Eu não sou a favor. Eu acho que a gente deveria, assim, vamos adaptar a tática à nossa arte. Aí tudo bem. Porque o Brasil não inventou futebol, mas o Brasil enriqueceu o futebol. Tanto que o país que inventou futebol não ganha Copa há não sei quantos anos. A Inglaterra. A Inglaterra, né? Joga bem, ganha jogo, mas não ganha Copa. O Brasil ganhou 6, poderia ter ganho 7. Aliás, ganhou 5, né? Ganhou 5 é penta. Poderia ganhar 6. Normalmente não, porque não ganhamos a Poderia ter ganho 6, poderia ter ganho 7. Detalhe, eu estava vendo uma análise de um profissional aí da área, um colega de São Paulo, ele falando, e é verdade, uma Copa de 7 jogos, Toné. O Brasil voltou para casa por quê? Porque tomou um gol de uma equipe europeia, foi disputar nos pênaltis e o estado emocional dos jogadores brasileiros não estava bem para cobrar pênalti. Perdeu a Copa nesse detalhe. A seleção argentina, que foi campeã do mundo, perdeu mais jogos que o Brasil, foi pro pênalti em 2 jogos e ganhou, sabe-se lá como, né? Teve jogo que teve pênalti duvidoso para a Argentina e ela chegou à final e ganhou. É um fator sorte, não é competência, sabe? 7 jogos não é uma competência do outro mundo, não precisa treinar 6 anos antes para chegar lá e perder num pênalti. Então, o que acontece na Copa do Mundo é o fator sorte. Eu acho que o Brasil tem competência, tem jogadores, tem técnico suficiente para fazer isso. Eu não ficaria adulando aí um técnico estrangeiro para vir para o Brasil quando ele quiser. Ou seja, ele só vem em 2024 e olhe lá. Nós ganhamos 5 Copas com técnicos brasileiros. Com isso. Eu acho que tem que parar com isso aí. Eu acho que o Edinaldo foi feliz demais chegar na CBF, agora ele está errando, está fazendo bobagem na minha opinião. Bom, gente, por hoje é só. O Grapiúna empatou mais uma ontem, né? 0-0. Mais um jogo empatado. Eu acho que o Grapiúna não pode ficar empatando muito, porque já tem outras equipes chegando perto. Está empatando sem saldo de gol, né? Sem saldo de gol. O Fluminense de Feira já está colado, tem outras equipes chegando bem pertinho. O Colo-Colo perdeu ontem para o Fluminense por 1-0, lá em Feira de Santana. Mas o Colo-Colo já está descartado, eu acho. Não, o Colo-Colo estava segurando ali um empate, mas aí com um jogador a menos, no último minuto tomou um gol. Infelizmente. Mas está descartando ainda não, porque ainda faltam 3 rodadas. Vamos esperar essas 3 rodadas para a gente falar. Mas o Grapiúna está praticamente dentro da classificação, mesmo perdendo a primeira posição, que se perder, né, porque ainda está em primeiro lugar, se ela perder, mas mesmo assim ainda fica com chances de classificação. Vamos trazer aqui o técnico Ronaldo essa semana para falar sobre o Grapiúna Atlético Clube. Por hoje é só, Toné. Obrigado, boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Barbosa. Benilton Santos já está aí? Tá chegando. Então vamos lá. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.